Vestido de forma simples para fugir dos holofotes, um bilionário do agronegócio decidiu visitar uma loja como um cidadão comum. Após ser ridicularizado pelos vendedores, ele mostrou que a verdadeira riqueza não precisa de aparências para se impor. O sol de Cuiabá entrava pelas janelas de vidro do 23º andar como lâminas douradas, aquecendo o ambiente já climatizado a exatos 22 graus Celsius. A vista era espetacular. A cidade se espalhava até o horizonte, onde o verde do cerrado encontrava o cinza do concreto. Mas Otávio Monteiro não olhava para fora há pelo menos 3 horas. Ele estava sentado em uma cadeira ergonômica de couro italiano, atrás de uma mesa de madeira de lei, que custara mais que um carro importado, cercado por 6 monitores que piscavam com informações em tempo real. Gráficos de cotação da soja na Bolsa de Chicago. Mapas de calor mostrando a colheita em suas propriedades espalhadas por 4 estados. Previsões meteorológicas com precisão de horas. Rotas de caminhões transportando grãos para o Porto de Santos. Um império administrado em pixels e dados. Otávio tinha 65 anos, mas aparentava 10 a menos. Cabelos grisalhos cortados curtos, rosto anguloso bronzeado pelo sol, que ele raramente via mais, olhos azuis que carregavam uma inteligência afiada e, naquele momento, um cansaço profundo. Vestia um terno de linho bege claro, italiano, feito sob medida, respirável, adequado ao calor do centro-oeste, mas que de alguma forma parecia pesado demais sobre seus ombros. O telefone tocou, não o fixo da mesa, mas o celular corporativo. Ele olhou para a tela. Forbes Brasil. Suspirou e atendeu. Otávio Monteiro. Senhor Monteiro, aqui é Mariana Castro da Forbes. Espero não estar incomodando. A voz era jovem, animada, cheia de energia que ele não sentia há anos. Está sempre incomodando, Mariana. Mas tudo bem, o que precisa? Como o senhor sabe, estamos preparando a edição especial Os 100 Mais Ricos do Brasil. O senhor está novamente entre os 10 primeiros. Queríamos fazer uma matéria de capa, um dia com o rei da soja, exclusivo. O senhor na fazenda, nas decisões estratégicas, falando sobre o futuro do agronegócio e... Não, a palavra saiu seca, afinal. Mas, senhor Monteiro, seria uma oportunidade incrível de... Mariana, com todo respeito, eu já fiz essa matéria. 5 vezes, em 5 revistas diferentes. Sempre as mesmas fotos. Eu em pé numa plantação infinita, braços cruzados, olhando para o horizonte como se fosse dono do mundo. Ele passou a mão pelo rosto. Chega. Chega de holofotes. Chega de ser uma persona. Agradeço o interesse, mas minha resposta é não. Ele desligou antes que ela pudesse insistir. Ficou olhando para o telefone por um longo momento. Depois colocou de lado e se recostou na cadeira, sentindo a tensão acumulada nos ombros. A porta do escritório se abriu. Júlio, seu assistente executivo, um rapaz eficiente de 32 anos, sempre vestindo terno escuro e carregando um tablet, entrou com passos rápidos. Senhor Monteiro, o ministro da Agricultura está na linha 2 e o pessoal da China confirmou a videoconferência para as 15 horas. Precisamos revisar os números da exportação antes. Otávio não respondeu imediatamente. Seus olhos tinham vagado para a única coisa em sua mesa que não tinha função corporativa, uma porta-retrato de prata, pequeno e discreto. A foto era antiga, desbotada pelas décadas. Mostrava um homem jovem, não devia ter mais de 35 anos, em pé na frente de um trator vermelho enferrujado. Ele usava calça jeans suja, botas de borracha, camisa xadrez com as mangas dobradas. Suas mãos, apoiadas no capô do trator, estavam cobertas de graxa e terra, e ele sorria. Um sorriso enorme, genuíno, do tipo que ilumina o rosto inteiro. Otávio lembrava daquele dia, 1994, sua primeira grande colheita como dono de terra. Eram apenas 80 hectares, nada comparado aos atuais 400 mil, mas eram dele, comprados com empréstimo no banco, trabalhados com as próprias mãos, colhidos com suor e fé. Naquela foto, ele era pobre, endividado, arriscado e completamente feliz. Senhor Monteiro, Júlio repetiu, preocupado com o silêncio. Otávio piscou, voltando ao presente. O ministro pode esperar 5 minutos e cancela a videoconferência com a China. Júlio quase deixou o tablet cair. Cancelar? Mas, senhor, são 500 milhões de dólares em... Eu sei o valor, Júlio. Remarca para amanhã. Inventa uma desculpa. Problema técnico. Qualquer coisa. Senhor, com todo respeito, eles vão achar extremamente... Júlio. Otávio se levantou
e havia algo em sua voz que fez o assistente fechar a boca imediatamente. Quanto tempo faz que eu trabalho sem parar? Eu não sei, senhor. Desde que comecei aqui, há 7 anos, nunca vi o senhor tirar um dia de folga completo. E antes disso, Júlio hesitou. Os executivos mais antigos dizem que, bem, que o senhor nunca parou, desde 1987, quando fundou a empresa. 37 anos. Otávio olhou pelas janelas, finalmente, vendo a cidade lá embaixo. Pessoas minúsculas, carros como brinquedos, vidas sendo vividas enquanto ele administrava planilhas. 37 anos sem parar, sabendo exatamente onde estou a cada minuto. Sempre cercado de seguranças, assistentes, jornalistas, pessoas querendo algo de mim. Ele se virou e Júlio ficou surpreso ao ver algo nos olhos do patrão que nunca vira antes. Vulnerabilidade. Eu só queria ser o Otávio do sítio por um dia. Só um dia. Ninguém me conhecendo, ninguém querendo nada, ninguém me chamando de rei da soja, como se eu fosse uma estatística ambulante da revista Exame. Júlio não sabia o que dizer. Otávio caminhou até um armário embutido na parede de madeira. Abriu, revelando não ternos, mas roupas diferentes, simples, gastas pelo tempo. Pegou uma calça jeans desbotada, uma camisa polo verde musgo com o logo desgastado de uma cooperativa agrícola e um boné surrado com a inscrição Safra 2010. Senhor, o que está fazendo? Vou sair. Sair para onde? Preciso avisar a segurança, preparar o carro blindado, ajustar a agenda? Não. Otávio já estava tirando o paletó do terno. Não vai avisar ninguém. Não vai preparar nada. Vou sair sozinho, sem segurança, sem motorista, sem você. Mas isso é perigoso? Irresponsável? Provavelmente. Ele trocou de roupa ali mesmo, sem constrangimento. As roupas simples pareciam deslocadas em meio ao luxo do escritório, mas algo na postura de Otávio mudou quando as vestiu. Seus ombros relaxaram. Mais necessário. Ele abriu uma gaveta trancada na mesa. De dentro, tirou um relógio. Não um Rolex ou Patek Philippe, mas um modelo vintage de pulseira de couro gasta. A marca era suíça, discreta, o tipo que apenas conhecedores reconheceriam como extremamente valiosa. Prendeu no pulso com cuidado, quase reverência. Era o último presente que seu pai lhe dera, um mês antes de morrer. Para que você nunca esqueça que o tempo passa igual para rico e pobre, o velho dissera. Júlio observava, boquiaberto, enquanto seu chefe bilionário se transformava em um fazendeiro aposentado comum. Se alguém perguntar onde estou, diz que tive uma emergência pessoal. Nada de saúde, nada que cause pânico no mercado, só pessoal. E se for realmente urgente? Você é pago muito bem para resolver urgências, Júlio. Confia em você mesmo. Otávio pegou uma carteira velha, não a de couro italiano com cartões black, mas uma de nylon simples que guardava há anos. Colocou alguns documentos, cartão de débito normal, dinheiro em espécie. Caminhou em direção à porta particular do escritório, que levava direto ao elevador privativo. Parou no batente, olhando para trás uma última vez. O império representado naqueles monitores. As decisões de bilhões de dólares. O poder, a influência, o respeito temeroso de governos e corporações. E se perguntou não pela primeira vez se havia valido a pena. Senhor Monteiro? Júlio chamou, a voz pequena. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O senhor é feliz? Otávio ficou em silêncio por tanto tempo que Júlio achou que não responderia. Mas então, não sei mais o que significa felicidade, Júlio, e talvez seja esse o problema. Ele saiu, a porta fechando suavemente atrás de si. O elevador privativo descia direto para o subsolo, onde ficavam as vagas exclusivas. Otávio atravessou o estacionamento, passando pelo Mercedes blindado, pelo Audi executivo, pelo SUV de segurança. Foi até o canto mais escuro, onde uma caminhonete velha, uma Ford F-250 de 1998, branca, com a lataria marcada por ferrugem e amassados, estava encostada. Parecia tão deslocada ali quanto uma galinha em uma joalheria, mas era dela que Otávio tinha as chaves. Ele a comprara usada em 1999, quando ainda estava construindo o império. Usara para transportar insumos, verificar plantações, dormir na carroceria durante colheitas difíceis. Era a testemunha de tudo que ele construíra, e ele nunca conseguira se desfazer dela. Abriu a porta, a fechadura estava dura, resistente, e subiu. O banco de couro rachado rangeu sob seu peso. O cheiro era de poeira, óleo de motor velho e memórias. Girou a chave.
O motor tossiu, protestou, mas pegou. O ronco era alto, irregular, nada comparado ao sussurro suave dos carros de luxo, e Otávio sorriu. Pela primeira vez em meses, um sorriso verdadeiro. Ele dirigiu para fora do estacionamento, passou pelo portão de segurança, o guarda o olhou confuso, sem reconhecê-lo naquela caminhonete velha, e mergulhou no trânsito caótico de Cuiabá. As janelas estavam abertas, porque o ar-condicionado não funcionava há anos. O vento quente entrava, bagunçando seus cabelos, trazendo cheiro de asfalto quente, comida de rua, escapamento de ônibus. Vida real. Ele dirigiu sem destino por quase meia hora, apenas sentindo a cidade. Passou por bairros que nunca visitava. Viu pessoas em pontos de ônibus, crianças jogando bola em campos de terra, vendedores ambulantes, a complexa tapeçaria da existência cotidiana que ele esquecera que existia. Foi quando viu o shopping, um dos mais luxuosos da cidade. Ele conhecia, claro, havia inaugurado uma loja conceito de uma cooperativa sua ali 3 anos atrás, com champanhe e autoridades, mas nunca tinha entrado como pessoa normal. Estacionou a caminhonete velha entre um BMW e um Mercedes. O contraste era tão gritante que 2 seguranças do estacionamento olharam com desconfiança, mas não disseram nada. Otávio desceu, ajeitou o boné e caminhou em direção à entrada. O ar-condicionado o atingiu como uma parede gelada. O piso de mármore brilhava sob luzes de LED. Lojas de grife exibiam produtos em vitrines como obras de arte. Música ambiente suave preenchia os espaços. Tudo era liso, limpo, caro, artificial. Ele se sentiu mais deslocado ali, vestido de fazendeiro simples, do que se sentia em reuniões com presidentes de países. E era exatamente essa a sensação que buscava. Caminhou sem pressa, observando tudo. As famílias carregando sacolas de compras, os adolescentes rindo em grupos, os vendedores em suas roupas impecáveis, sorrisos profissionais prontos. Foi quando viu a concessionária. Ocupava um espaço enorme no primeiro piso, com paredes de vidro que permitiam ver os carros expostos como troféus. Premium Motors, excelência em movimento, dizia a placa iluminada. E no centro, sob um spot de luz teatral, um carro esportivo vermelho metálico que parecia ter sido esculpido por um artista italiano obcecado por velocidade e sensualidade. Otávio parou na frente da vitrine apenas olhando. Não porque queria o carro. Ele tinha 7 carros, todos melhores que esse, mas porque queria saber uma coisa. Como seria tratado se entrasse ali, vestido assim, querendo olhar algo que custava uma fortuna? Seria visto como pessoa ou como obstáculo? Respirou fundo, sentindo o peso do experimento social que estava prestes a conduzir, e entrou. As portas de vidro deslizaram silenciosamente. O cheiro de couro novo e cera de polimento preencheu suas narinas. O piso era tão brilhante que refletia os carros como espelhos. E 3 vendedores, 2 jovens e um mais velho, olharam simultaneamente na direção dele. Otávio viu o momento exato em que seus cérebros processaram. Roupa simples, boné de cooperativa, aparência de fazendeiro do interior. E viu, com uma clareza dolorosa, o julgamento se formar em seus olhos. Não pertence aqui. Ele sorriu para si mesmo, triste e curioso ao mesmo tempo. O experimento havia começado, e ele tinha a sensação de que não ia gostar dos resultados. A concessionária Premium Motors era projetada para intimidar tanto quanto impressionar. O piso de porcelanato líquido, aquele tipo que parecia uma camada de vidro sobre abismo, refletia cada detalhe dos carros expostos, criando a ilusão de que flutuavam no ar. As paredes eram revestidas com painéis de alumínio escovado, intercalados com madeira de nogueira. Spots de LED direcionados banhavam cada veículo em uma luz branca e fria, que fazia a pintura metalizada brilhar como joia líquida. Havia apenas 5 carros no showroom. 5, cada um posicionado com precisão milimétrica, com espaço suficiente ao redor para que fossem admirados de todos os ângulos. Não eram veículos, eram declarações de riqueza. O ar-condicionado mantinha a temperatura em exatos 19 graus, frio o suficiente para ser desconfortável se você ficasse parado por muito tempo, mas perfeito para quem usava terno. Uma música eletrônica ambiente tocava baixinho, algo sofisticado e sem letra. Apenas batidas sutis e sintetizadores. E havia o cheiro. Uma mistura cuidadosamente calibrada de couro novo, café premium vindo da máquina expresso italiana no canto e alguma fragrância exclusiva que provavelmente era borrifada periodicamente. Algo amadeirado, caro, masculino. Otávio deu 3 passos para dentro e sentiu o silêncio mudar de qualidade. Os 3 vendedores que o observavam
Não disseram nada por aproximadamente 5 segundos. Um tempo curto medido em relógio, mas uma eternidade em termos de desconforto social. Era como se estivessem esperando que ele percebesse o erro, se desculpasse e saísse por conta própria. Quando ficou claro que ele não ia fazer isso, o mais jovem dos três se moveu. Enzo tinha 26 anos e parecia ter saído de um comercial de perfume caro. Altura média, corpo visivelmente trabalhado em academia, cabelo preto penteado para trás com gel que criava um efeito molhado e brilhante. Usava um terno cinza escuro slim fit, tão justo que mostrava cada linha do corpo, sem gravata. A camisa branca aberta nos 2 primeiros botões, revelando uma corrente de prata fina. Sapatos sociais pretos tão brilhantes que poderiam servir de espelho. Ele se aproximou com passos medidos, um sorriso colado no rosto. Mas o sorriso não chegava aos olhos. Estes eram castanhos, calculistas, já fazendo avaliações e descartando possibilidades. Boa tarde. A voz era agradável, treinada, com um sotaque vagamente neutralizado, como se ele tivesse feito aulas para remover qualquer traço regional. Posso ajudar? Havia uma pausa estratégica antes do ponto de interrogação, um espaço para uma segunda pergunta não verbalizada. Você tem certeza de que está no lugar certo? Otávio olhou para ele com aqueles olhos azuis calmos. Boa tarde, estou só dando uma olhada. Ah, claro, claro. Enzo abriu os braços em um gesto de boas-vindas que era quase teatral demais. Fique à vontade para olhar. É sempre um prazer receber visitantes que apreciam automóveis de alta performance. A forma como ele disse visitantes deixava claro. Não clientes, visitantes. Do outro lado do showroom, perto de uma mesa de vidro, onde folhetos coloridos estavam perfeitamente alinhados, uma mulher observava a interação com interesse mal disfarçado. Bianca tinha 30 anos e cultivava uma imagem de executiva sofisticada. Cabelos loiros, claramente tingidos, mas por um profissional caro, presos em um coque baixo impecável. Maquiagem discreta, mas precisa, destacando olhos verdes e maçãs do rosto definidas. Vestia um conjunto de calça e blazer bege, blusa de seda preta por baixo, salto alto nude, joias minimalistas, brincos pequenos de ouro, relógio de pulso fino, um anel solitário. Ela se aproximou também, curiosidade brilhando nos olhos. Havia algo em sua postura, a forma como se movia, o ângulo do queixo, que comunicava superioridade sem que ela precisasse dizer uma palavra. Enzo, precisa de ajuda? Ela perguntou, mas olhava para Otávio, não para o colega. Acho que estamos bem, Bianca. Nosso visitante está apenas apreciando os modelos. Que legal. Bianca sorriu, e seu sorriso tinha dentes brancos demais, retos demais, claramente resultado de anos de ortodontia cara. É raro termos pessoas que simplesmente querem admirar. Geralmente nosso público é mais direcionado. Nosso público. Como se fosse um clube exclusivo. Como se Otávio estivesse tentando entrar sem convite. Ele ignorou a provocação sutil e caminhou em direção ao carro que vira da vitrine, o esportivo vermelho metálico sob o spot teatral. Era uma obra-prima de engenharia e design. Linhas agressivas e sensuais ao mesmo tempo, como um animal predador em repouso. Capô longo e baixo, para-brisa inclinado quase horizontalmente, rodas enormes com aros que pareciam obras de arte cinética. O vermelho da pintura tinha profundidade, várias camadas de tinta metálica que criavam um efeito de movimento mesmo com o carro parado. Otávio se aproximou devagar, as mãos nos bolsos da calça jeans, apenas observando. Conhecia aquele modelo. Não pessoalmente, mas por relatórios. Era o carro-chefe do grupo Premium Motors, parte de uma linha de super-esportivos sustentáveis que usavam tecnologia híbrida avançada. Motor V8 combinado com elétrico, fibra de carbono na estrutura, promessa de 0 a 100 em 2,9 segundos. E custava, se sua memória estava correta, aproximadamente R$3.200.000. Bonito, né? Enzo havia se aproximado mantendo uma distância segura entre Otávio e o carro, como um segurança protegendo uma celebridade. Esse é nosso modelo topo de linha, o ápice da engenharia automotiva moderna. Quanto custa? Otávio perguntou simplesmente, sem tirar os olhos do veículo. Enzo e Bianca trocaram um olhar. Foi rápido, quase imperceptível, mas Otávio viu pelo reflexo no capô do carro. Era um olhar de diversão compartilhada, como adultos que observam uma criança pedindo um brinquedo impossível. Esse modelo específico, Enzo disse, a voz adquirindo um tom professoral, como se estivesse explicando conceitos complexos para alguém de compreensão limitada, tem um valor considerável. Considerável quanto? Otávio insistiu, agora olhando diretamente para o vendedor.
Bianca soltou uma risadinha suave, cobrindo a boca com a mão de unhas perfeitamente feitas em francesinha. Enzo, acho que podemos ser diretos. Não custa nada informar. Enzo hesitou. Depois decidiu que não havia mal. 3.240.000 reais. À vista. Financiamento não é opção para este modelo. E há uma lista de espera de aproximadamente 8 meses. Ele falou os números como se estivesse anunciando o placar de um jogo já decidido. Otávio assentiu lentamente, processando a informação que já conhecia. É bastante dinheiro. Bianca se juntou à conversa, cruzando os braços. Mas nossos clientes não veem como dinheiro, veem como investimento em exclusividade, em status, em fazer parte de um círculo muito seleto, círculo do qual você obviamente não faz parte. O subtexto gritava. E o que torna esse carro tão especial? Otávio perguntou, caminhando lentamente ao redor do veículo, mantendo as mãos firmemente nos bolsos. Além do preço, Enzo se animou, claramente orgulhoso de ter oportunidade de demonstrar conhecimento. Tecnologia de ponta. Motor híbrido que combina potência brutal com eficiência. Interior em couro italiano autêntico, costurado à mão. Sistema de som desenvolvido em parceria com uma marca dinamarquesa de equipamentos de alta fidelidade. E claro, a exclusividade. Apenas 300 unidades serão produzidas globalmente. Híbrido, Otávio repetiu, parando perto da roda traseira. Então, usa motor elétrico também? Exatamente. 2 motores elétricos nas rodas dianteiras, trabalhando em conjunto com o V8 traseiro. É o futuro do automobilismo de alta performance. E as baterias? Que tipo de célula? Enzo piscou, a confiança vacilando ligeiramente. Isso seria uma informação técnica que eu precisaria confirmar com a fábrica, mas garanto que é tecnologia de última geração. E os pneus? Otávio apontou para a roda com o queixo, ainda sem tirar as mãos dos bolsos. Que composto? São pneus de alta performance. Enzo estava visivelmente menos confiante agora. Desenvolvidos especificamente para este modelo. Isso eu imagino. Mas o composto é à base de sílica, borracha natural, sintética? O silêncio que se seguiu era constrangido. Bianca interveio, a voz adquirindo uma tonalidade levemente defensiva. Senhor, com todo respeito, essas informações são extremamente técnicas. A menos que o senhor seja engenheiro ou esteja realmente considerando a compra, não vejo necessidade de entrar nesses detalhes. Otávio finalmente olhou para ela. Não com raiva, não com ofensa, apenas com curiosidade genuína. Por que não? Por quê? Bianca procurou as palavras certas. Porque nosso foco aqui é a experiência de propriedade, o sentimento de dirigir uma máquina dessas. Os detalhes técnicos específicos são para os engenheiros. Nossos clientes querem saber como vão se sentir ao volante, não a composição química dos pneus. Entendo. Otávio assentiu. Então vocês vendem sentimento, não produto. Vendemos sonhos, Enzo corrigiu, recuperando um pouco da confiança. Vendemos a realização de uma aspiração, a materialização do sucesso. E quanto custa o sonho? Além dos 3 milhões? Como assim? Enzo franziu a testa. Seguro, manutenção, consumo, pneus de reposição. Otávio continuava circulando o carro, seus olhos pegando cada detalhe. Um carro desses deve custar o quê? Uns 500 mil por ano só para manter rodando. Foi Bianca quem respondeu, e sua voz tinha adquirido uma aresta. Senhor, novamente com respeito, mas pessoas que compram este tipo de veículo não estão preocupadas com custo de manutenção. Elas têm recursos para isso. Pessoas que compram, Otávio repetiu suavemente. Não pessoas como eu, quer dizer. O silêncio desceu como uma cortina pesada. Enzo tentou salvar a situação. Não foi isso que ela quis dizer. É apenas que, bem, este é um produto de nicho, para um público muito específico. E geralmente, esse público se identifica imediatamente. Eles sabem que pertencem aqui. E você não sabe por que não pertence. A mensagem era clara como água. Otávio se afastou do carro vermelho e caminhou até outro modelo. Uma SUV preta, enorme, com linhas brutais de veículo militar de luxo. E esse? Esse é mais acessível. Bianca usou a palavra acessível, com aspas invisíveis. 1.800.000. Mais versátil também. 7 lugares, tração integral, capacidade de off-road genuína. Perfeito para fazendas. E ela parou abruptamente, percebendo o que estava prestes a dizer. E para fazendeiros? Otávio completou por ela, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Bianca corou levemente. Eu não quis... Não era isso que... Relaxa. Eu entendi. Otávio tocou levemente no capô da SUV. Apenas um dedo, testando a reação deles. Enzo deu um passo à frente instintivamente.
Senhor, por favor, evite tocar nos veículos. A oleosidade das mãos pode afetar a pintura. Otávio ergueu as mãos, mostrando as palmas. Estavam limpas, sem graxa, sem sujeira. Mas o gesto de Enzo não era sobre sujeira real. Era sobre sujeira percebida, simbólica. Você contamina este espaço com sua presença. Vocês têm sala de vendas para conversar sobre possibilidades? Otávio perguntou, testando até onde a farsa ia. Enzo e Bianca trocaram outro olhar. Este era mais longo, uma conversação silenciosa acontecendo entre eles. Foi o gerente, Daniel, um homem de 50 anos que até então observava de seu escritório com paredes de vidro ao fundo do showroom, quem resolveu intervir. Ele saiu, atravessando o piso brilhante com passos que ecoavam levemente. Daniel era diferente dos vendedores jovens. Cabelos grisalhos penteados com gel, barba grisalha bem aparada, terno azul marinho clássico, que custara caro, mas tinha pelo menos 5 anos. Usava óculos de armação fina. Havia algo em seus olhos. Uma inteligência mais afiada, menos performática. Boa tarde. Ele estendeu a mão. Daniel Macedo, gerente desta unidade. Posso ajudar em algo? Otávio apertou a mão. O aperto era firme, profissional. Otávio só estava dando uma olhada. Claro. Nosso showroom é aberto ao público. Daniel sorriu, mas era um sorriso diplomático. Embora nossas vendas sejam de fato por agendamento, para garantir que nossos consultores, ele gesticulou para Enzo e Bianca, possam oferecer atenção total a cada cliente potencial. Cliente potencial, não cliente, potencial, condicional. Entendo. Então eu deveria ter agendado. Idealmente sim. Daniel mantinha o tom educado, mas havia uma firmeza por baixo. Mas já que está aqui, sinta-se à vontade para apreciar os veículos. De longe, preferencialmente. Otávio assentiu, captando perfeitamente a mensagem. Olhe quanto quiser, mas não toque, não incomode e não demore muito. Ele deu mais uma volta ao redor do carro vermelho, absorvendo cada detalhe. Não porque queria comprar, mas porque queria entender completamente o abismo entre o que aquele objeto representava e como ele estava sendo tratado. Posso perguntar uma coisa? Otávio disse finalmente, parando e olhando para os três. Enzo, Bianca, Daniel. Claro, Daniel respondeu guardado. Vocês já venderam um desses? Ele apontou para o esportivo vermelho. Para alguém que chegou aqui vestido que nem eu? A pergunta pairou no ar como fumaça. Bianca soltou uma risadinha nervosa. Enzo olhou para os próprios sapatos. Daniel manteve a expressão neutra, mas seus olhos processavam, calculando riscos. Senhor. Daniel começou cuidadosamente. Otávio. Senhor Otávio, nossa clientela é diversificada, mas há um perfil comum. Pessoas que se apresentam de acordo com o produto que buscam. Apresentam como? De forma apropriada. E eu não estou apropriado. Não era pergunta, era constatação. Daniel suspirou, decidindo ser direto. Vou ser honesto com o senhor. Nós recebemos muitos curiosos. Pessoas que querem tirar fotos para Instagram, que querem tocar em carros que nunca poderão comprar, que veem isso como entretenimento. E embora não haja problema nisso, nosso tempo é valioso. Temos metas, comissões, clientes sérios aguardando atendimento. E eu não pareço sério. O senhor parece... Daniel procurou palavras que não fossem ofensivas. Alguém que está mais interessado em olhar do que em comprar. Otávio assentiu lentamente. Baseado no quê? Na minha roupa, no meu boné? Baseado em experiência, Daniel respondeu, a paciência começando a se esgotar. 27 anos neste mercado me ensinaram a identificar clientes genuínos. E como são eles? Chegam de carro adequado, vestem roupas que demonstram capacidade financeira. Às vezes trazem assessores, contadores, fazem perguntas sobre documentação, transferência, seguros, não sobre composição química de pneus. A última frase teve um toque de sarcasmo. Otávio sorriu. Era um sorriso triste, mas compreensivo. Entendo. Então, aparência é tudo. Aparência é indicador, Daniel corrigiu. Assim como linguagem corporal, tipo de pergunta, nível de conhecimento demonstrado. E eu falhei em todos esses indicadores. O senhor não falhou, apenas não se encaixa no perfil. Otávio olhou uma última vez para o carro vermelho, para o sonho de 3 milhões de reais, para o símbolo de status que separava mundos. E se perguntou se essas pessoas tinham alguma ideia de que o homem que estavam gentilmente convidando a sair poderia comprar não apenas o carro, mas a concessionária inteira, o shopping que a abrigava e ainda sobrar troco. Mas não disse nada, porque a experiência estava apenas começando, e ele tinha a terrível sensação de que ia piorar antes de melhorar.
Obrigado pelo tempo de vocês, disse simplesmente, e começou a caminhar em direção à saída. Enzo, Bianca e Daniel trocaram olhares de alívio. O estranho estava indo embora. A ordem estava sendo restaurada e eles não faziam ideia da tempestade que acabavam de invocar. Otávio estava a 3 passos da porta de vidro quando ouviu. Espera aí. Não era uma voz que ele reconhecia. Virou-se e viu um homem aproximadamente da sua idade, talvez alguns anos mais novo, caminhando em direção à concessionária. Usava calça social preta, camisa de botão branca sem gravata e carregava uma pasta de couro executiva. Tinha barriga proeminente, cabelos ralos, rosto vermelho de quem bebia mais do que deveria. E vinha direto em direção a Otávio. Você veio olhar o Tempest? O homem perguntou, referindo-se ao esportivo vermelho. Sua voz era áspera, carregada de um sotaque do interior que ele não tentava esconder. Vim, Otávio respondeu simplesmente. Pensei, eu também. Vim buscar o meu. O homem sorriu largamente, revelando dentes manchados por café e cigarro. Encomendei faz 6 meses. Finalmente chegou. Dentro da concessionária, Otávio viu Enzo e Bianca se animarem imediatamente. Daniel saiu do escritório novamente, agora com um sorriso genuíno no rosto. Senhor Tertuliano! Daniel praticamente correu para cumprimentar o recém-chegado. Que prazer! Chegou ontem à noite, está nos preparativos finais. Quer ver? Quero. Tertuliano entrou na concessionária como se fosse dono do lugar, dando tapinhas nas costas de Daniel. E esse aqui, ele apontou para Otávio. Também quer ver, aposto. Entra, entra. Não fica com vergonha. Otávio hesitou. Tinha a clara oportunidade de simplesmente ir embora, voltar para o escritório, para a vida onde era respeitado e temido em igual medida. Mas algo naquela situação, a gentileza rústica de Tertuliano contrastando com a frieza polida dos vendedores, fez com que ele quisesse ver como isso se desenrolaria. Ele voltou para dentro. A mudança na atmosfera foi instantânea. Com Tertuliano ali, a atenção de todos os funcionários se voltou para o cliente de 3 milhões de reais. Otávio se tornou imediatamente invisível, ou pior, um incômodo periférico que ninguém sabia bem como remover educadamente. Senhor Tertuliano, se quiser vir comigo, Daniel gesticulou em direção aos fundos da concessionária, onde havia uma área VIP separada por uma divisória de vidro fosco. Num instante, Tertuliano estava eufórico, girando ao redor do carro vermelho de exposição. Primeiro quero mostrar para o meu amigo aqui. E aí, gostou? É lindo, né? Ele falava com Otávio como se fossem conhecidos de longa data. É impressionante. Otávio concordou. Impressionante é pouco. Isso aqui é uma obra de arte. Tertuliano bateu de leve no capô, exatamente o tipo de toque que Enzo havia impedido Otávio de fazer. Mas agora ninguém disse nada. 350 cavalos só no V8, mais 200 nos elétricos. 0 a 100 em menos de 3 segundos. Na minha idade vai ser o único lugar onde vou conseguir essa adrenalina. Ele riu alto, uma risada de fumante, rouca e interrompida por tosse. Enzo se aproximou com uma bandeja. Apareceu do nada como mágica, carregando 2 taças de vidro fino e uma garrafa de champanhe gelada. Senhor Tertuliano, para celebrar? Agora sim, isso que é atendimento. Tertuliano pegou uma taça e virou-se para Otávio. Pega uma, vai. Otávio estendeu a mão para a segunda taça, mas Enzo a afastou sutilmente. Desculpe, senhor, mas o champanhe é para clientes que estão finalizando compras. O gesto foi rápido, quase imperceptível, mas Tertuliano viu. Ué, o homem não pode tomar uma taça? É política da casa, senhor Tertuliano. Produtos de cortesia apenas para clientes confirmados. Enzo mantinha o sorriso, mas sua voz tinha uma firmeza clara. Tertuliano olhou para Otávio, depois para Enzo, e algo mudou em sua expressão. Ele percebeu o tratamento diferenciado e não gostou. Tá bom então, deixa quieto. Ele devolveu a própria taça sem beber. Também não sou muito de bebida francesa chique mesmo. Bianca interveio rapidamente, sentindo que estavam perdendo o controle da situação. Senhor Tertuliano, seu veículo está nos preparativos finais. Quer vir comigo para assinar os últimos documentos? Temos tudo pronto na sala VIP. Já vai. Tertuliano ainda olhava para Otávio com curiosidade. E você, amigo, vai levar um também? Antes que Otávio pudesse responder, Bianca soltou uma risada. Não foi alto, não foi agressivo, mas foi claramente audível. Uma risada breve que comunicava absurdo completo da ideia. Desculpa, ela disse rapidamente, cobrindo a boca. Desculpa, é que... Não, nada. Mas o dano estava feito. Tertuliano franziu a testa. Que foi? Qual a graça? Enzo tentou suavizar. Senhor Tertuliano, é que este senhor estava apenas visitando, apreciando os modelos.
não está exatamente no mercado para... Como vocês sabem? Tertuliano interrompeu, e havia uma aresta em sua voz agora. Perguntaram. Viram a conta bancária dele? Silêncio constrangido. Porque eu vou te falar uma coisa, Tertuliano continuou, apontando para si mesmo. Quando eu entrei numa concessionária pela primeira vez, 20 anos atrás, eu estava vestindo macacão de mecânico. Tinha graxa embaixo da unha. Cheirava a óleo diesel. E sabe o que o vendedor fez? Ninguém respondeu. Me tratou que nem rei, porque ele viu, não a roupa, mas o homem. E aquele homem, ele bateu no próprio peito. Tinha grana para comprar 10 carros se quisesse. Só não tinha ainda aprendido a se vestir que nem vocês acham bonito. Bianca abriu a boca para responder, mas Daniel a silenciou com um olhar. Otávio observava tudo em silêncio, tocado pela defesa inesperada. Com todo respeito, senhor Tertuliano, Daniel disse cuidadosamente, nós não estamos julgando ninguém, apenas gerenciando expectativas. Este é um ambiente de vendas de alto padrão, e gente de alto padrão não usa boné de cooperativa, é isso? Tertuliano apontou para o boné de Otávio. Porque eu tenho uns 5 iguais a esse em casa. Ganhei de fornecedor de adubo. Uso todo dia. Senhor Tertuliano, talvez seja melhor continuarmos essa conversa em particular. Daniel tentou, mas foi cortado. Não quero em particular, quero aqui mesmo. Tertuliano cruzou os braços, plantando os pés no chão. Quero saber, se esse homem aqui quiser comprar um carro, vocês vão vender ou não? Enzo e Bianca trocaram olhares desesperados. Daniel respirou fundo, percebendo que estava perdendo o controle da situação. Claro que venderíamos. Se houver capacidade financeira comprovada, seu sítio não paga nem a roda desse carro, tio. As palavras saíram da boca de Bianca quase sem ela perceber. Foi um reflexo, uma tentativa de fazer uma piada para quebrar a tensão, de talvez fazer Tertuliano rir e voltar ao clima amigável. Mas foi como jogar gasolina em brasa. O silêncio que desceu foi absoluto. Tertuliano olhou para Bianca como se ela tivesse cuspido no chão. Enzo fechou os olhos, sabendo que algo terrível acabara de acontecer. Daniel ficou pálido. E Otávio simplesmente olhou para a mulher com uma expressão impossível de ler. Repete, Tertuliano disse, a voz baixa e perigosa. Repete o que você acabou de dizer. Bianca percebeu o erro. Seu rosto corou intensamente. Eu não quis. Foi só uma brincadeira, Uma brincadeira. Tertuliano deu um passo em direção a ela. Você acabou de dizer para o homem que o trabalho dele não vale nada, que o sítio dele, o suor, a terra, o que ele construiu, não paga nem uma roda de carro. Que acha que é brincadeira? Senhor Tertuliano, por favor, vamos manter a calma. Daniel tentou se colocar entre eles. Calma? Tertuliano estava vermelho agora, a voz subindo. Você sabe de onde vem o meu dinheiro? De sítio, de terra, de madrugar todo dia às 4 da manhã para plantar, colher, vender? E esses pirralhos metidos à besta ficam aqui fazendo piadinha? Ele apontou para Enzo e Bianca como se fossem crianças malcriadas. Vocês acham que dinheiro de verdade vem de gente de terno? Vem do campo, vem de quem coloca a mão na terra e ficam aqui virando o nariz para quem sustenta esse país. Outros funcionários da concessionária, havia 2 mecânicos na área de serviço ao fundo e uma recepcionista, pararam o que estavam fazendo para observar. Alguns clientes que olhavam outros carros também se aproximaram, atraídos pelo volume da discussão. Bianca estava à beira das lágrimas. Senhor, eu realmente não quis ofender. Foi um comentário infeliz. Infeliz? Tertuliano soltou uma risada amarga. Infeliz é apelido carinhoso para o que você foi. Você foi arrogante. Você foi preconceituosa. Você olhou para esse homem, ele apontou para Otávio, e decidiu que ele não valia o tempo de vocês porque ele não está vestindo Armani. Otávio finalmente falou, sua voz calma cortando a tensão como faca. Tertuliano, está tudo bem. Não tá tudo bem. Tertuliano se virou para ele. Não tá nada bem. Você entrou aqui educado, interessado e foi tratado como alguém que não pertence. Otávio completou suavemente. Eu sei, e tudo bem. Eles não estão completamente errados. Isso pegou Tertuliano de surpresa. Como assim não tão errados? Eu não pertenço a esse mundo. Otávio olhou ao redor, para os carros de milhões, para o piso espelhado, para a decoração cara. Eu não preciso de nada disso. Não vim aqui comprar. Vim porque... Ele pausou procurando as palavras certas. Vim porque queria me sentir normal, anônimo, e descobri que para ser tratado com respeito em lugares assim você não pode parecer normal. Tem que parecer rico, mas você é... Tertuliano começou, depois parou, confuso. Quer dizer, você não é rico? Otávio sorriu triste. Não importa o que eu sou, importa o que eles veem. Bianca, recuperando alguma coragem, deu um passo à frente. Senhor, de verdade, eu peço desculpas.
foi totalmente inapropriado. Se o senhor quiser fazer uma reclamação formal, eu entendo perfeitamente. Você não entende nada, Otávio disse, ainda calmo, mas com uma firmeza que fez todos na sala prestarem atenção. Você não está se desculpando porque entendeu que errou. Você está se desculpando porque tem medo das consequências. Bianca abriu a boca, mas não saiu som. Se eu fosse embora agora, Otávio continuou, em 5 minutos você estaria rindo disso com seus colegas, contando como um caipira entrou aqui achando que podia comprar um Tempest. Viraria anedota para contar no happy hour. Ela não negou. Não podia, porque ele estava absolutamente certo. Enzo, que permanecera em silêncio durante a explosão de Tertuliano, finalmente falou. O senhor está sendo injusto. Nós não temos nada contra pessoas do interior, pessoas que trabalham com agricultura. Vocês têm tudo, Otávio interrompeu. Vocês têm desdém, vocês têm condescendência. Vocês me olharam e viram um estereótipo, e trataram esse estereótipo exatamente como achavam que ele merecia. Nós somos treinados para identificar clientes sérios. Enzo tentou se defender, a voz subindo levemente. É uma questão de eficiência. Não podemos gastar tempo com todo mundo que entra aqui só para tirar foto ou matar curiosidade. E você decidiu que eu era todo mundo em quanto tempo? 3 segundos? 5? Otávio deu um passo em direção ao rapaz. Pelo boné, pela calça jeans, pelas botas? Ele ergueu um pé mostrando a bota que usava. Era de couro marrom, gasta pelo uso, mas um olhar mais atento revelaria que a construção era impecável. O couro de altíssima qualidade, o tipo de bota que custava alguns milhares de reais e durava décadas. Mas Enzo não olhou atentamente. Ninguém ali olhou. Vocês sabem quanto custa plantar 1 hectare de soja? Otávio perguntou, a voz ainda calma, mas carregando algo novo agora, uma autoridade que não estava lá antes. Quanto custa a semente certificada, o adubo, o defensivo, a colheita, a logística? Silêncio. Não sabem, por que saberiam? Vocês vendem carros. Vocês não precisam saber de onde vem a riqueza que paga por eles. Só precisam saber como reconhecê-la quando ela entra pela porta. Daniel tentou retomar o controle. Senhor, acho que essa situação fugiu do controle. Talvez seja melhor. Melhor eu ir embora? Otávio completou. Claro, é sempre melhor remover o problema do que entendê-lo. Tertuliano, que observava fascinado, soltou um assovio baixo. Cara, você fala bonito. Quem é você? Otávio não respondeu. Apenas continuou olhando para Daniel, para Enzo, para Bianca. Vocês querem saber se meu sítio paga a roda desse carro? Ele apontou para o Tempest vermelho. Não, não paga. Bianca olhou para Enzo com uma expressão de eu disse, como se tivesse sido vindicada. Não paga porque eu não tenho sítio. Otávio continuou. Tenho fazendas, no plural, e nenhuma delas individualmente é pequena o suficiente para ser chamada de sítio. Algo na forma como ele disse isso fez Daniel franzir a testa. E se formos tecnicamente precisos, Otávio prosseguiu, sua voz adquirindo uma qualidade quase professoral. Uma das minhas fazendas, a de Sapezal especificamente, produz anualmente o equivalente em valor a aproximadamente, 2.000 Tempests por safra. São 2 safras por ano. O silêncio mudou de qualidade. Não era mais constrangido, era confuso, com uma pontinha de alarme começando a se formar. Mas talvez vocês estejam certos, Otávio disse, começando a caminhar em direção à saída novamente. Talvez meu dinheiro não seja bom o suficiente aqui. Afinal, cheira a terra, a trabalho, a coisa real. Ele estava na porta quando ouviu o telefone de Daniel tocar. O gerente atendeu, distraído, ainda processando o que Otávio acabara de dizer. Alô? Sim, senhor, sim, ele está aqui. O senhor Tertuliano chegou para buscar seu... Como? Qual senhor? Não, não tem nenhum. A cor fugiu do rosto de Daniel. Um senhor de boné? Sim, tem um aqui, mas ele está... O quê? Quem? O telefone quase caiu de sua mão. Senhor, o senhor tem certeza que... Sim, sim, senhor. Imediatamente. Ele abaixou o telefone, olhando para Otávio com olhos arregalados. E Otávio soube, naquele exato momento, que alguém, provavelmente Júlio, seu assistente, monitorando seus movimentos, tinha ligado para a diretoria do grupo Premium Motors e a bomba estava prestes a explodir. Mas ele não disse nada, apenas ficou parado ali na porta esperando para ver quanto pior as coisas ainda podiam ficar, antes de ficarem infinitamente melhores, ou infinitamente piores.
mais, dependendo de como ele decidisse usar o poder que essas pessoas não sabiam que ele tinha. Daniel ainda segurava o telefone como se fosse uma granada prestes a explodir. Sua mão tremia ligeiramente. Os olhos arregalados atrás dos óculos de armação fina alternavam entre a tela do aparelho e o homem de boné parado na porta. Senhor, ele disse, a voz falhando na primeira tentativa. Limpou a garganta. Senhor, poderia, por favor, aguardar um momento? Otávio não se moveu. Apenas esperou, a expressão neutra, as mãos ainda nos bolsos da calça jeans. Enzo e Bianca olhavam entre Daniel e Otávio, claramente confusos. Tertuliano, por outro lado, tinha um sorriso começando a se formar. O sorriso de alguém que está assistindo a um plot twist se desenrolar e já tinha suas suspeitas. Daniel caminhou rapidamente até Otávio, o telefone ainda na mão, a outra mão já estendida em um gesto de reconciliação desesperada. Senhor, houve um terrível mal-entendido. Se o senhor pudesse nos dar apenas alguns minutos, quem ligou? Otávio perguntou calmamente. Isso é informação interna, mas Daniel percebeu que não estava em posição de recusar nada. Foi o diretor regional, Ricardo Pimentel. Ele disse que talvez tenhamos um visitante importante. Importante. Otávio repetiu, saboreando a palavra. Engraçado como isso muda rápido. Há 5 minutos eu não era importante o suficiente para uma taça de champanhe. Bianca soltou um gemido baixo, levando as mãos ao rosto. Por favor, senhor. Daniel estava suando agora, apesar do ar-condicionado gelado. Se pudéssemos recomeçar, oferecer o atendimento adequado. A sala VIP está disponível, podemos... Quem é ele? Enzo interrompeu, a voz aguda com confusão e um toque crescente de pânico. Daniel, quem é esse cara? Daniel abriu a boca, mas não tinha resposta, porque a ligação tinha sido vaga. Apenas alertas urgentes de que um homem muito importante para nossos negócios futuros estava na loja e que, sob nenhuma circunstância, deveria ser tratado com qualquer coisa menos que absoluto respeito. Mas não tinha dado o nome. Foi Tertuliano quem quebrou o impasse. Deixa eu adivinhar, ele disse, aproximando-se de Otávio com um olhar analítico. Você não é um fazendeiro comum, é? Não existe fazendeiro comum, Otávio respondeu. Cada um tem sua história, seu valor. Verdade. Mas você, Tertuliano estreitou os olhos. 400 mil hectares. 2 safras por ano. Sapezal. Ele estava processando em voz alta. Sapezal é região de mega fazendas. Soja, algodão, milho. Os grandes do agronegócio. E você disse minhas fazendas, plural. Ele parou abruptamente, os olhos se arregalando. Puta merda. Você é o Monteiro. Não foi pergunta, foi constatação. O nome pairou no ar da concessionária como um trovão distante. Enzo e Bianca claramente não reconheceram. Eram jovens, urbanos, viviam em um mundo de marcas de luxo e influenciadores digitais. Agronegócio era um conceito abstrato, números no PIB. Mas Daniel reconheceu, e a cor que tinha fugido de seu rosto agora desapareceu completamente, deixando-o com uma palidez cadavérica. Monteiro, ele repetiu, a voz um sussurro estrangulado. Otávio Monteiro, Bioagroenergia, o rei da... Não, Otávio interrompeu firmemente. Hoje não. Hoje eu sou só o Otávio. O cara do boné que não paga nem a roda. A referência à frase de Bianca caiu como chumbo. A mulher emitiu um som que estava entre um soluço e um gemido. Suas pernas vacilaram e ela precisou se apoiar no capô do Tempest vermelho. Exatamente o gesto que tinham impedido Otávio de fazer. Eu não sabia como eu ia saber, ela murmurava para si mesma. Exatamente, Otávio disse, sua voz ainda calma, mas agora carregando uma aresta afiada. Como você ia saber? Porque julgou pela capa. E a capa estava errada. Enzo finalmente encontrou sua voz, embora saísse fina e desesperada. Senhor Monteiro, Isso foi um erro catastrófico. Por favor, deixe-nos compensar. Compensar como? Otávio deu um passo de volta para dentro da concessionária e todos instintivamente recuaram, como se sua presença agora ocupasse mais espaço do que antes. Agora que sabem quem eu sou, vão me tratar bem? Vão sorrir, oferecer champanhe, me chamar de senhor em vez de tio? Silêncio. Isso não compensa nada, só prova que o respeito de vocês é condicional, baseado em quanto dinheiro acham que eu tenho. Tertuliano soltou um assobio baixo. Eu sabia que tinha algo diferente no jeito que você falava. Sobre o composto do pneu, sobre energia limpa, ele se virou para os vendedores. Vocês são burros mesmo, hein? O homem demonstrou conhecimento técnico absurdo e vocês acharam que era Google.
Falando nisso, Otávio caminhou de volta até o Tempest vermelho. Desta vez, ninguém ousou impedi-lo. Ele se ajoelhou ao lado da roda traseira, ignorando o protesto dos joelhos de 65 anos, e examinou o pneu de perto. Pirelli P0 Elect. Ele leu a lateral. Desenvolvido especificamente para carros elétricos e híbridos. Composto com sílica de alta dispersão para reduzir resistência à rolagem. Ele passou a mão pela banda de rodagem, sentindo o padrão. O problema, continuou ainda agachado, é que a sílica, por mais eficiente que seja, ainda vem majoritariamente de areia de quartzo, processo de mineração intensivo. E a borracha sintética desses pneus é derivada de butadieno, que vem de... Alguém quer adivinhar? Ninguém respondeu. Petróleo, Otávio disse, levantando-se com algum esforço. Nafta petroquímica, mais especificamente. Então esse carro sustentável, esse símbolo de consciência ambiental, roda sobre derivados de combustível fóssil. Daniel abriu a boca para contestar, mas Otávio continuou. Não estou criticando a Pirelli. Eles estão trabalhando em alternativas. Borracha natural de seringueira, isopreno de fontes renováveis. Mas a escala ainda não chegou lá. O mercado quer verde agora. Então vendem verde com asterisco. Verde exceto pelos pneus, exceto pela bateria, exceto pela cadeia de suprimentos. Ele caminhou ao redor do carro, os dedos deslizando levemente pela lataria vermelha. A pintura, por exemplo, 7 camadas. Base, primer, cor, verniz, cada uma com seus próprios compostos químicos. Tem ideia de quanto solvente foi liberado no processo de secagem? Quanto VOC, composto orgânico volátil, foi para a atmosfera? Senhor Monteiro, Daniel tentou intervir. A montadora segue todas as regulamentações ambientais. Eu sei que segue. Não estou dizendo que fazem algo ilegal. Estou dizendo que fazem algo contraditório. Vendem um sonho verde embalado em processos marrons. Otávio parou na frente do carro, olhando seu reflexo no capô brilhante. Vocês sabem por que eu sei disso tudo? Porque o senhor trabalha com energia renovável, Daniel disse, claramente tendo feito pesquisa mental rápida sobre quem era Otávio Monteiro. Em parte, mas principalmente porque eu estava negociando com a matriz de vocês, Premium Motors Group. Um contrato de fornecimento de biogás para a nova planta de produção de aço verde em Minas Gerais. Daniel ficou paralisado. O projeto Aço Verde, esse mesmo, 500 milhões de euros de investimento. Vão produzir aço usando hidrogênio verde em vez de coque. Revolucionário. Vai permitir que vocês façam carrocerias com pegada de carbono 70% menor. Otávio tirou o boné, passou a mão pelos cabelos grisalhos e o recolocou. Minha usina de biogás em Goiás ia fornecer a energia para produzir esse hidrogênio. 20 anos de contrato. Renovável, garantido. Um dos pilares do plano de expansão de vocês para a próxima década. Ele deixou a informação afundar. Ia, Daniel repetiu, a voz fraca. Ia fornecer? Ia, passado, porque eu não faço negócios com empresas que tratam pessoas como lixo. Senhor Monteiro, por favor. Daniel deu um passo à frente, as mãos estendidas em súplica. O que aconteceu aqui foi inaceitável, mas são ações de indivíduos. A empresa, como um todo, é feita de indivíduos, Otávio cortou. E os indivíduos que vocês colocam na linha de frente, representando sua marca, tratam clientes em potencial como... Ele olhou para Bianca. Como o que mesmo? Ah, sim, como gente cujo trabalho não paga nenhuma roda. Bianca soluçou abertamente agora. Tertuliano, que observava fascinado, cruzou os braços. Quanto vale esse contrato de biogás? Projetado há 20 anos? Com reajustes e expansões previstas? Otávio fez o cálculo mental rapidamente. Uns 4 bilhões de reais, mais ou menos. Enzo precisou se sentar. Suas pernas simplesmente não o sustentaram mais. 4 bilhões, Tertuliano repetiu assobiando. E vocês mandaram ele embora por causa de um boné. Tecnicamente foi pela calça jeans também, Otávio disse com um meio sorriso amargo. E pelas botas, e pelo cheiro, embora eu tenha tomado banho hoje para constar. Daniel estava visivelmente em pânico agora. Senhor Monteiro, por favor, precisamos resolver isso. O que podemos fazer? Qualquer coisa. Demissões, compensações, qualquer... Eu não quero cabeças. Otávio interrompeu. Não vim aqui para destruir carreiras. Vim para ter um dia tranquilo, anônimo, e descobri algo importante. O quê? Que anonimato é um privilégio. Pobre não tem anonimato porque é invisível. Rico não tem porque é alvo. Mas a faixa intermediária, a pessoa comum que não é nem uma coisa nem outra, essa tem paz. E eu queria sentir essa paz. Ele caminhou até a grande janela de vidro da concessionária, olhando para o movimento do shopping. Pessoas carregando sacolas,
famílias rindo, casais de mãos dadas, vida sendo vivida sem o peso de impérios nos ombros. Vocês me deram essa paz por alguns minutos, ele continuou, quando me trataram como ninguém, quando me ignoraram. Por um breve momento, eu não era o rei da soja, não era o bilionário do agronegócio, não era a pessoa que ministros ligam de madrugada, era só um velho chato fazendo perguntas técnicas. Ele se virou, e havia algo de melancólico em seu rosto. Mas então veio a ligação, e agora vocês estão aqui, desesperados, se desculpando, não porque entenderam que erraram, mas porque sabem quanto eu valho. Não é só isso, Daniel disse, e pela primeira vez havia algo de genuíno em sua voz. Senhor Monteiro, o senhor está certo. Nós julgamos, nós falhamos, e isso é horrível, porque significa que tratamos mal dezenas, talvez centenas de outras pessoas, pessoas que não tinham 4 bilhões para nos fazer prestar atenção. Otávio olhou para o gerente com interesse renovado. Continue. Quantos outros Otávios entraram aqui? Pessoas com histórias incríveis, trabalho digno, recursos suficientes para comprar o que queriam e foram despachadas porque não tinham a aparência certa. Daniel tirou os óculos, esfregando os olhos cansados. O senhor nos deu um espelho e a imagem é feia. Agora você está chegando perto de entender, Otávio disse. Bianca, que tinha estado em silêncio desde o colapso, finalmente falou, a voz trêmula, mas determinada. Senhor Monteiro, eu não espero perdão, não mereço, mas preciso que saiba que isso vai me perseguir para sempre. Cada vez que um cliente entrar aqui, eu vou lembrar. Vou ver não a roupa, mas a pessoa. Vai mesmo? Otávio desafiou. Ou vai lembrar por uma semana, um mês, e depois voltar aos velhos hábitos? Não sei, ela admitiu, e a honestidade nua e crua era quase chocante. Não sei se sou forte o suficiente para mudar de verdade, mas vou tentar, porque a alternativa é viver sabendo que sou isso. Otávio estudou seu rosto por um longo momento. Viu vergonha genuína, viu autorrepulsa e viu talvez a menor centelha de vontade de ser diferente. Enzo, ele se virou para o vendedor jovem, que ainda estava sentado, a cabeça entre as mãos. Você é mais quieto. O que está pensando? Enzo ergueu os olhos vermelhos. Estou pensando que passei 4 anos na faculdade, 2 em cursos de vendas de luxo, aprendi 3 idiomas, e ainda sou burro o suficiente para não reconhecer valor quando está na minha frente. Valor em que sentido? Em todo sentido. O senhor valia 4 bilhões em negócios, mas também vale, respeito, só por ser humano, e eu não dei nenhum dos dois. Tertuliano, que tinha permanecido em silêncio observador, finalmente deu sua contribuição. Otávio, posso te chamar de Otávio? Pode. Você veio aqui querendo anonimato, mas acabou causando uma revolução. Ele sorriu. Às vezes a gente sai para pescar e volta com baleia. Apesar de tudo, Otávio sorriu. Boa metáfora. Então o que você vai fazer? Com o contrato? Com essas crianças aqui? Ele gesticulou para Enzo e Bianca. Contudo, Otávio ficou em silêncio por um longo momento. O telefone de Daniel tocou novamente. Ele atendeu, escutou e ficou ainda mais pálido, se isso era possível. Senhor Monteiro, o diretor regional está vindo para cá, pessoalmente. Chegou de helicóptero no heliporto do shopping. Estará aqui em 5 minutos. Claro que está, Otávio murmurou. Alguém entrou em pânico. O que eu digo a ele? Otávio pensou. Olhou para o carro vermelho, para os vendedores destruídos, para Tertuliano, a testemunha acidental de tudo, e tomou uma decisão. Diz para ele trazer os contratos do projeto Aço Verde e diz que eu quero renegociar os termos. Daniel quase deixou o telefone cair de novo. Renegociar? O senhor vai continuar com o projeto? Disse que quero renegociar. Não disse que é pro bem dele. E com isso, Otávio caminhou até a área VIP, que tinham tentado levá-lo antes, sentou-se em uma das poltronas de couro caras e esperou. A tempestade estava apenas começando, e ele tinha um plano que envolveria não destruição, mas construção, de algo que aquelas pessoas jamais esqueceriam. Os 5 minutos mais longos da vida de Daniel Macedo se arrastaram como horas. Ele estava parado no meio da concessionária, alternando o olhar entre o telefone na mão, que tinha tocado mais 7 vezes nos últimos 3 minutos, todos de números diferentes da hierarquia corporativa, e a área VIP, onde Otávio Monteiro estava sentado tranquilamente, as pernas cruzadas, folheando uma revista de automóveis como se estivesse em uma sala de espera de dentista. A normalidade da cena era perturbadora. Enzo havia se trancado no banheiro. Bianca estava sentada em sua mesa, o rosto entre as mãos,
os ombros tremendo ocasionalmente com soluços silenciosos. Os outros funcionários da concessionária, 2 mecânicos, uma recepcionista, um consultor financeiro, tinham sido discretamente informados de que algo grave estava acontecendo e que deveriam continuar trabalhando normalmente, mas sem fazer barulho. Tertuliano, que tinha todos os motivos para ir embora e buscar seu próprio carro, permanecera. Estava encostado em uma coluna de alumínio, braços cruzados, assistindo a tudo com o interesse de quem está vendo um documentário fascinante se desenrolar ao vivo. Ele está muito calmo, Tertuliano comentou com Daniel. Se fosse eu no lugar dele, já teria saído daqui e cancelado tudo, mas ele fica. Por quê? Não sei, Daniel respondeu, a voz tensa. E isso me apavora mais do que se ele estivesse gritando. Homem que grita, desabafa e esquece. Homem que fica quieto está planejando. Tertuliano sacudiu a cabeça. Já vi isso em leilão de gado. Os fazendeiros mais perigosos são os que ficam em silêncio até o último momento. O telefone de Daniel vibrou novamente. Outra mensagem, desta vez do vice-presidente de operações da América Latina. Daniel, confirme status. O Dr. Ricardo está a caminho. Mantenha Otávio Monteiro aí a qualquer custo. Repito, qualquer custo. Responda imediatamente. Daniel digitou com dedos trêmulos. Ele está aqui, esperando. Disse que quer renegociar os contratos. A resposta veio em segundos. Renegociar? Ele deu indicação do que quer? Daniel olhou para a área VIP. Otávio tinha colocado a revista de lado e agora observava seu próprio relógio, aquele vintage de pulseira de couro gasto. Não, ele só espera. Descubra, use qualquer método. Ofereça água, café, champanhe, qualquer coisa, mas descubra o humor dele. Daniel respirou fundo e caminhou até a área VIP. Era separada do showroom principal por uma divisória de vidro fosco que permitia privacidade sem isolamento completo. Dentro, havia 4 poltronas de couro marrom, uma mesa de centro de vidro, uma máquina de café expresso profissional e uma parede inteira de madeira com iluminação indireta. Bateu levemente no vidro, embora não houvesse porta. Otávio ergueu os olhos. Entre, Daniel. O gerente entrou, as mãos ligeiramente trêmulas. Senhor Monteiro, posso oferecer algo? Café? Água? Temos também um uísque escocês de 25 anos que... Café está bom. Preto, sem açúcar. Daniel foi até a máquina, agradecendo silenciosamente por ter algo para fazer com as mãos. O café saiu em uma xícara de porcelana fina, fumegante e aromático. Ele entregou para Otávio e ficou ali, sem saber se deveria sentar ou sair. Senta, Otávio disse, gesticulando para a poltrona em frente. Daniel sentou na beira do assento, rígido. Relaxa, não mordo. Com todo respeito, senhor, neste momento, eu preferiria que o senhor mordesse. Pelo menos seria uma dor clara, definida. Otávio soltou uma risada baixa. Justo. Quantas ligações você recebeu desde que a bomba estourou? 17. De 12 pessoas diferentes. E todas querendo saber a mesma coisa. Será que eu vou cancelar o contrato? Basicamente, sim. Otávio tomou um gole do café. Era excelente. Grãos premium, torra perfeita, extração impecável. Provavelmente custava mais caro por quilo do que muita gente ganhava por mês. E você? O que você acha que eu deveria fazer? A pergunta pegou Daniel de surpresa. Eu não estou em posição de opinar sobre... Não pedi opinião corporativa. Pedi opinião pessoal, humana. Se você fosse eu, o que faria? Daniel ficou em silêncio por um longo momento, realmente considerando. Honestamente, eu iria embora. Cancelaria tudo. Faria um comunicado à imprensa sobre diferenças estratégicas irreconciliáveis e deixaria essa empresa queimar nas consequências. Porque o que fizeram com o senhor foi... Ele procurou a palavra certa. Revelador. Otávio ofereceu. Ia dizer imperdoável, mas revelador funciona também. Revelador de quê? De que construímos uma cultura podre, de que treinamos nosso pessoal não para servir clientes, mas para filtrar quem merece ser servido. Daniel tirou os óculos limpando as lentes com a ponta da gravata, um gesto nervoso. Eu sou gerente há 8 anos, supervisor de vendas há 12 antes disso, e nunca, em 20 anos, parei para pensar quantas pessoas rejeitamos, ignoramos ou humilhamos porque não se encaixavam no perfil. E agora está pensando? Agora não consigo parar de pensar. Ele recolocou os óculos, os olhos mostrando cansaço genuíno. Quantos Otávios Monteiros nós perdemos? Não bilionários, não precisa ser. Mas pessoas boas, honestas, com dinheiro honesto, que queriam apenas comprar um carro e ser tratadas com dignidade básica. Otávio observou o homem com interesse renovado. Você está sendo sincero ou está tentando me manipular? Neste ponto,
sincero, porque manipulação seria inútil. Daniel se recostou, finalmente relaxando um pouco. O senhor já decidiu o que vai fazer. Posso ver nos seus olhos. Então, qualquer coisa que eu diga agora não vai mudar nada. O que me deixa livre para ser honesto. Interessante lógica. É a lógica de quem está olhando para o próprio reflexo e não gostando do que vê. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas bebendo café. Foi quando ouviram o barulho. Não era alto, mas era inconfundível. O tump-tump-tump rítmico de rotores de helicóptero estava ficando mais alto, mais próximo. Daniel olhou para o teto, embora não pudesse ver nada através dele. É ele, o Dr. Ricardo. Conte-me sobre ele, Otávio disse calmamente. Ricardo Pimentel. Diretor regional para Centro-Oeste e Norte. 52 anos. Alemão naturalizado brasileiro. Trabalha para o grupo Premium Motors há 27 anos. Começou como engenheiro na fábrica de Wolfsburg. Subiu pelo mérito e conexões familiares. É intenso. Intenso como? Não aceita falhas. Tem padrões altíssimos. Já demitiu gerentes por números de vendas 2% abaixo da meta. Daniel engoliu seco. E o projeto Aço Verde é o bebê dele. É ele quem está comandando toda a implementação na América do Sul. Então, se eu cancelar o fornecimento de energia, eu não estou só afetando a empresa. Estou destruindo o projeto dele pessoalmente. Sim, Otávio assentiu, processando. E quanto tempo até ele chegar aqui? Daniel olhou para o telefone. Helicóptero pousa no teto do shopping. Ele precisa descer 6 andares. 3 minutos, talvez 4. Então temos tempo. Otávio se levantou, caminhando até a parede de vidro fosco que dava para o showroom. Podia ver as silhuetas de Bianca ainda em sua mesa, dos mecânicos fingindo trabalhar, de Tertuliano esperando pacientemente. Tempo para quê, senhor? Para você me contar algo. Otávio se virou. Por que você está neste negócio, vendendo carros de luxo? A pergunta foi tão inesperada que Daniel piscou. É meu trabalho? Não é isso que perguntei. Perguntei por quê. O que te trouxe aqui? Daniel hesitou, depois algo naquele momento. Talvez a surrealidade de tudo, talvez a sensação de que nada mais importava, o fez responder honestamente. Meu pai tinha uma oficina mecânica, zona norte de São Paulo. Ele consertava Fuscas, Chevetes, Kombis, carros de gente simples. Cobrava barato porque a clientela não tinha dinheiro. Vivíamos apertados. Ele olhou para as próprias mãos. Quando eu tinha 17, ele morreu. Infarto, debaixo de um carro. Eu tive que fechar a oficina, vender as ferramentas. Jurei que nunca mais ia trabalhar com carro, mas era tudo o que eu conhecia. Então entrei em uma concessionária como office boy. Subi, aprendi, e em algum momento no caminho, eu... Esqueceu de onde veio, Otávio completou suavemente. Pior, eu rejeite de onde vim. Passei a olhar para a gente como meu pai, trabalhador braçal, sujo de graxa, cansado e sentir vergonha. A confissão saiu crua, dolorosa. E hoje, Daniel continuou, a voz trêmula, quando vi um homem entrar aqui vestido do jeito que meu pai se vestiria e vi minha equipe tratá-lo como lixo e eu não fiz nada para parar, percebi que me tornei exatamente o tipo de pessoa que teria humilhado meu próprio pai. Otávio voltou para a poltrona sentando lentamente. Essa é a honestidade que eu queria ouvir. Não sei se me faz sentir melhor ou pior, nem deveria. Deveria fazer você sentir responsável, que é diferente. Antes que Daniel pudesse responder, a porta principal da concessionária se abriu com força. O homem que entrou era uma tempestade em forma humana. Ricardo Pimentel tinha 52 anos, mas parecia 10 anos mais jovem devido a um regime rigoroso de exercícios e, provavelmente, alguns procedimentos estéticos discretos. Altura acima da média, ombros largos, cabelos loiros grisalhos, penteados para trás. Usava terno cinza risca de giz que custara facilmente R$15.000. Camisa azul clara, gravata de seda italiana. Sapatos ingleses feitos à mão. Mas era o rosto que chamava a atenção. Anguloso, de maxilar quadrado, olhos azuis claros que pareciam avaliar e calcular tudo em milissegundos. E neste momento, esses olhos estavam em modo de pânico controlado. Ele varreu o showroom com o olhar, localizou Daniel através do vidro fosco da área VIP e marchou diretamente para lá. Daniel! Sua voz tinha sotaque alemão leve, mas perceptível.
onde ele parou abruptamente ao ver Otávio sentado calmamente, xícara de café na mão. Os dois homens se mediram em silêncio. Ricardo foi quem quebrou primeiro. Estendeu a mão, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Senhor Monteiro, Ricardo Pimentel, diretor regional. É uma honra. Poupe-me, Otávio interrompeu, não se levantando, não apertando a mão estendida. Não é honra nenhuma, é pânico. Você veio de helicóptero porque está desesperado. Ricardo abaixou a mão lentamente, a máscara de cordialidade rachando. Senhor Monteiro, me informaram que houve um incidente lamentável e quero pessoalmente... Me informaram, Otávio repetiu, passivo, como se você não tivesse parte nisso. Eu não estava presente quando, exatamente, você não estava, mas criou a cultura que permite que isso aconteça. Contratou essas pessoas, treinou essas pessoas, estabeleceu os padrões que fazem eles acharem que aparência vale mais que caráter. Ricardo olhou para Daniel, que permaneceu em silêncio. Não havia salvação vindo dali. Senhor Monteiro, com todo respeito, não acho justo ser responsabilizado por... Justo? Otávio finalmente se levantou, e mesmo sendo alguns centímetros mais baixo que Ricardo, sua presença de alguma forma ocupou mais espaço. Vamos falar de justo. É justo eu entrar em uma loja interessado em ver produtos e ser tratado como indigente? Não, claro que não, mas é justo uma mulher da sua equipe dizer que meu trabalho, o trabalho que alimenta este país, não paga nem uma roda? Foi um comentário infeliz que é justo eu ter que provar quem sou, mostrar minha conta bancária para merecer respeito básico? Ricardo abriu a boca, mas não saiu som. Porque aqui está a questão. Otávio continuou, sua voz ficando mais fria. Eu não deveria precisar ser Otávio Monteiro, o bilionário, para ser tratado com dignidade. Eu deveria ser tratado com dignidade por ser humano, e o fato de que só recebi respeito depois que descobriram meu patrimônio diz tudo sobre sua empresa. Senhor Monteiro, eu entendo sua frustração. Você não entende nada. Pela primeira vez, Otávio elevou a voz e o som ecoou na área VIP. Você entende números, contratos, prejuízos, mas não entende o que é ser invisível, ser descartável, ser julgado e condenado em 3 segundos por causa de um boné. Ele caminhou até ficar cara a cara com Ricardo. Seu projeto Aço Verde, 500 milhões de euros, vai revolucionar a indústria automotiva, fazer carros com 1/3 da pegada de carbono. Vocês vão ganhar prêmios, reconhecimento, participação de mercado. Sim, Ricardo disse cautelosamente, sem saber onde isso ia dar. E tudo depende de energia limpa em escala, que só 3 empresas no Brasil conseguem fornecer. E a minha é a melhor posicionada, com a usina já construída, já operacional, já certificada. Exatamente por isso estávamos tão animados com a parceria? Estavam, Otávio cortou. Passado, porque eu estou cancelando. O silêncio que desceu foi absoluto. Ricardo ficou branco. O senhor não pode fazer isso. Temos um memorando de entendimento assinado, termos pré-acordados, investidores esperando. Memorando não é contrato, e eu não assinei nada final ainda. Otávio voltou para a poltrona, sentando e cruzando as pernas calmamente. E não vou assinar. Senhor Monteiro, por favor, seja razoável. O que aconteceu aqui foi grave, mas são pessoas que serão punidas. Podemos demitir todos os envolvidos, trazer nova equipe, implementar novos treinamentos. Demitir, Otávio repetiu. Sempre a mesma solução, cortar a cabeça e fingir que o corpo está saudável. Então, o que o senhor quer? Ricardo estava perdendo a compostura agora, a voz subindo. Quer que eu me ajoelhe? Quer compensação financeira? Quer uma participação no projeto? O que preciso fazer para salvar isso? Otávio o estudou por um longo momento. Você realmente não entende, entende? Entender o quê? Que não é sobre o projeto, não é sobre dinheiro. É sobre o fato de que vocês construíram uma máquina que transforma pessoas em cifras. E quando eu não pareci ser um cifra alto o suficiente, fui descartado. Ele se levantou novamente. E agora querem que eu alimente essa máquina com minha energia, meu trabalho, minha empresa, para que possam continuar fazendo exatamente a mesma coisa, tratando pessoas como meios para fins, julgando livros pela capa, perpetuando a ideia de que aparência é tudo. Ricardo estava visivelmente tremendo agora. Se o senhor cancelar, não é só o projeto que morre, são empregos, milhares deles. A fábrica de Minas inteira depende disso. Fornecedores, comunidades locais. Eu sei, Otávio disse calmamente, e esse é exatamente o problema. Você está tentando usar culpa coletiva para me fazer esquecer falha individual. Ele caminhou até a saída da área VIP, parando no limiar. Mas aqui está a verdade, Ricardo. Eu não sou cruel, não quero destruir empregos, não quero matar projetos bons.
Eu quero construção, não destruição. Ricardo piscou, confuso. Então, o senhor vai reconsiderar? Vou fazer melhor que isso, Otávio disse, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Vou lhe dar uma oportunidade de transformar esse desastre em algo significativo. Como? Me convença de que vocês podem mudar, de verdade. Não com palavras, não com promessas vazias, com ações concretas. Otávio olhou para o showroom, onde todos, Enzo, Bianca, os mecânicos, Tertuliano, observavam através do vidro fosco, vendo silhuetas, mas não ouvindo palavras. Amanhã, às 9 da manhã, quero todos os executivos desta divisão reunidos. Não aqui, na minha fazenda em Sapezal. E não de terno, de roupas simples. Vão trabalhar. Ricardo arregalou os olhos. Trabalhar? No campo, com as mãos. Vão entender de onde vem a riqueza que vocês dependem. Vão sentir o sol, a terra, o suor. E no fim do dia, vamos sentar e conversar sobre valores. De verdade. E se fizermos isso, Ricardo estava processando, calculando. O senhor reconsiderará o contrato? Considerarei. Não prometo nada além de consideração honesta. Otávio estendeu a mão. Temos um acordo? Ricardo olhou para a mão estendida, a mesma que ele tinha oferecido e sido rejeitada momentos antes, e apertou. Temos. O sol nasceu sobre Sapezal às 5h47, como sempre fazia, indiferente a contratos, orgulhos feridos ou executivos despreparados. A fazenda de Otávio Monteiro se estendia até onde a vista alcançava. Não era exagero poético. Do portão principal até o horizonte em qualquer direção, tudo era propriedade da Bioagroenergia. 120 mil hectares só nesta unidade. Soja até onde os olhos viam, verde escuro balançando suavemente com a brisa matinal, criando ondas que pareciam um oceano sólido. No centro da propriedade, próximo à sede administrativa, um conjunto de edifícios simples mas funcionais, havia uma área de reunião ao ar livre. Mesas de madeira rústica sob uma cobertura de palha. Um fogão a lenha de proporções industriais, onde uma equipe de cozinheiras já preparava café e pão caseiro. O cheiro de fumaça de madeira, café fresco e terra se misturava no ar. E ali, esperando, estava Otávio. Não usava mais o boné de cooperativa. Agora vestia roupas de trabalho genuínas, calça cargo bege com bolsos reforçados, camisa de manga longa em tecido que respirava mas protegia do sol, bota de couro até o tornozelo com biqueira de aço, chapéu de palha de aba larga. Nos quadris, um cinto de ferramentas com canivete, luvas e outros implementos. Parecia 10 anos mais jovem do que no escritório de Cuiabá. Havia algo em sua postura, os ombros relaxados, os movimentos fluidos, que comunicava: este é meu território. Júlio, seu assistente, estava ao lado, visivelmente desconfortável com as próprias roupas de campo emprestadas. Senhor Monteiro, o helicóptero da Premium Motors foi detectado no radar. Chegam em 12 minutos. Ótimo. O café está pronto? Está. E os trabalhadores da fazenda foram instruídos sobre o programa do dia. Lembra o que eu disse, Júlio? Nada de tratamento especial. Eles vão fazer trabalho real. Se alguém reclamar, azar. E se alguém desistir? Otávio sorriu. Aí eu saberei que não vale a pena fazer negócios com gente que desiste no primeiro obstáculo. O som dos rotores começou a ecoar ao longe. Um ponto no céu ficou maior, até que o helicóptero corporativo, preto e prata com o logo da Premium Motors, começou a descer no heliporto improvisado, uma área demarcada a 100 metros da sede. A turbulência levantou poeira vermelha, fazendo folhas de soja próximas dançarem violentamente. O barulho era ensurdecedor. Quando os rotores finalmente pararam e o silêncio voltou, quebrado apenas por cantos de pássaros e o vento suave, a porta lateral se abriu. Ricardo Pimentel desceu primeiro. Tinha seguido as instruções. Calça jeans escura, camisa polo branca, tênis esportivos. Mas tudo era novo, visivelmente caro, sem uma única marca de uso. Parecia um executivo fantasiado de pessoa normal. Atrás dele vieram 6 pessoas. Daniel Macedo, o gerente da concessionária, vestindo roupas igualmente novas, mas com expressão de genuína apreensão. Bianca e Enzo, os vendedores, ambos parecendo terem dormido mal. Bianca tinha os olhos inchados. Enzo estava pálido. E 3 executivos que Otávio não reconhecia. 2 homens de meia idade e uma mulher jovem, todos com expressões que variavam entre curiosidade e irritação mal disfarçada por terem sido convocados para aquilo. Ricardo caminhou até Otávio, estendendo a mão. Desta vez, Otávio apertou. Senhor Monteiro, obrigado por nos receber. Não agradeça ainda. O dia não começou.
Otávio olhou para o grupo. Trouxe quem pedi? Trouxe. Este é Helmut Fischer, diretor de manufatura. Júlia Cerqueira, diretora de sustentabilidade. E Marcelo Andrade, diretor financeiro da Divisão Brasil. Os três acenaram, claramente sem entender completamente por que estavam ali. Ótimo. Todo mundo pegou café? Otávio apontou para as mesas, onde termos enormes fumegavam. Vão querer. Vai ser um dia longo. Enquanto o grupo se servia, alguns com entusiasmo genuíno, outros com relutância educada, Otávio esperou. Observou como eles se moviam, como interagiam, quem evitava quem. Bianca e Enzo claramente não queriam estar perto de Ricardo. Júlia parecia irritada com a situação toda. Helmut, interessantemente, olhava ao redor com algo que poderia ser interesse genuíno. Quando todos tinham café na mão, Otávio bateu palmas uma vez. Forte. O som ecoou. Bem-vindos à Fazenda São Miguel, unidade principal da Bioagroenergia em Sapezal. 120 mil hectares. Produção anual, 340 mil toneladas de soja. Valor de mercado na cotação de hoje, aproximadamente 600 milhões de reais. Por safra. São 2 safras por ano. Ele deixou os números afundarem. Ricardo explicou por que estão aqui. Explicou que houve um incidente na concessionária e que o senhor gostaria de nos mostrar as operações antes de finalizar o contrato do projeto Aço Verde. Júlia falou, a voz educada, mas com uma aresta. Claramente achava que aquilo era teatro desnecessário. Quase certo. Não vou mostrar. Vocês vão fazer. Marcelo, o diretor financeiro, um homem atarracado de uns 40 anos com barriga proeminente, soltou uma risada nervosa. Fazer? O senhor quer dizer observar de perto? Não. Fazer. Trabalhar. Com as mãos. Otávio apontou para um grupo de trabalhadores que se aproximava. 5 homens e 3 mulheres, todos vestindo roupas de campo, carregando ferramentas. Esta é a equipe que vai supervisioná-los hoje. Vocês vão fazer manutenção de irrigação, inspeção de solo, coleta de amostras e trabalho em uma das estações de biogás. O silêncio que desceu foi de choque. Senhor Monteiro, Ricardo começou cuidadosamente. Com todo respeito, nós não temos treinamento para... Nem precisam, vão ser instruídos. É trabalho braçal, não cirurgia cardíaca. Otávio deu alguns passos em direção ao grupo, as botas produzindo sons firmes na terra compactada. Aqui está a questão. Vocês vendem carros para pessoas ricas, pessoas que fizeram dinheiro de várias formas, e uma boa parte dessas pessoas fez dinheiro com isto. Ele abriu os braços, abrangendo a imensidão verde ao redor. Agronegócio, campo, terra, suor. E se vocês não entendem isso, não entendem seus próprios clientes, não entendem de onde vem o dinheiro que paga por seus salários, seus carros de empresa, seus bônus de fim de ano. Mas nós temos especialistas, pesquisas de mercado. Júlia tentou argumentar. Pesquisa de mercado. Otávio repetiu com um sorriso triste. Números em tela, gráficos bonitos, demografias, mas nunca a realidade. Nunca a lama debaixo das unhas, o sol queimando a nuca, a satisfação de ver algo crescer porque você plantou. Ele olhou especificamente para Bianca e Enzo, e nunca a humildade de entender que a pessoa de roupa suja de terra pode comprar seu carro e sua casa, e a concessionária inteira. Bianca abaixou os olhos, as bochechas corando. Um dos trabalhadores, um homem de uns 50 anos, pele escura curtida pelo sol, mãos enormes e calejadas, se aproximou. Seu Otávio, tá tudo pronto. Dividimos eles nos 3 grupos como o senhor pediu. Ótimo, obrigado, Sebastião. Otávio se virou para os executivos. Sebastião aqui trabalha nesta fazenda há 23 anos. Começou como ajudante de plantio. Hoje coordena toda a operação de irrigação. É responsável por sistemas que movimentam milhões de litros de água por dia, custam dezenas de milhões de reais e mantém esta fazenda viva. Ele deixou isso afundar. E aposto que se ele entrasse na concessionária de vocês vestindo roupa de trabalho, seria expulso em 5 minutos. Sebastião soltou uma risada rouca. Já fui, patrão. 3 anos atrás. Quis dar uma olhada numa caminhonete para trocar a minha. Vendedor me disse que aquilo ali não era para mim. Fui comprar na concorrência. Ricardo fechou os olhos mortificado. Certo. Otávio bateu palmas novamente. Chega de conversa, hora de trabalhar. Sebastião, divide eles. Grupo 1.
Inspeção de solo. Bianca, Enzo e Marcelo foram designados para trabalhar com Dona Irene, uma agrônoma de 60 anos que parecia ser feita de couro e arame. Ela os levou para um campo que estava em preparação para replantio. Vocês vão coletar amostras de solo, ela explicou, entregando a cada um uma pá pequena, sacos plásticos numerados e um GPS portátil. A cada 50 metros vocês cavam 30 centímetros, coletam solo, marcam a localização. Precisamos de 200 amostras desta área. Marcelo olhou para a imensidão do campo. 200? Isso vai levar o dia inteiro. Vai levar o tempo que levar. Dona Irene disse simplesmente. E quanto mais reclamarem, mais tempo demora. Enzo cravou a pá na terra. Era mais duro do que esperava. Muito mais. O solo estava compactado e a pá mal entrou 5 centímetros. Força, rapaz. Usa o peso do corpo. Dona Irene instruiu. Ele tentou novamente, jogando o peso. A pá afundou um pouco mais, mas suas mãos, acostumadas apenas a segurar tablets e taças de champanhe, já começavam a doer. Bianca não estava melhor. Conseguiu uma primeira amostra, mas quando se levantou, a lombar protestou violentamente. Ai, meu Deus! Estica antes de agachar de novo, Dona Irene disse sem piedade. Senão não chega na amostra 20. Após 30 minutos, eles tinham coletado exatamente 8 amostras. Marcelo estava suando copiosamente, a camisa polo grudada nas costas. Enzo tinha uma bolha se formando na palma da mão. Bianca estava com o rosto vermelho de sol e esforço. 192 para ir, Dona Irene anunciou alegremente. Isso é desumano, Marcelo ofegou. Desumano é o salário de quem faz isso todo dia e ainda é tratado como inferior porque tem terra nas roupas. A voz de Dona Irene estava calma, mas tinha uma aresta de aço. Agora cavoca. Próxima amostra. Grupo 2. Manutenção de irrigação. Ricardo, Daniel e Helmut foram para os campos de irrigação com João Pedro, um técnico de 28 anos com diploma em engenharia hídrica, mas que preferia trabalho de campo. Temos um problema em 3 aspersores do setor B, João Pedro explicava, enquanto dirigiam em um jipe aberto pelos campos. Entupimento provável. Vocês vão desmontar, limpar, remontar. O jipe parou em meio à plantação. Os aspersores, estruturas metálicas de 3 metros de altura em formato de cruz giratória, se erguiam a cada 100 metros. Primeiro passo, desligar o fluxo. João Pedro mostrou a válvula na base. Ricardo, você faz. Ricardo se ajoelhou na terra que manchou imediatamente sua calça jeans nova, e tentou girar a válvula. Não se moveu. Está travada? Está dura. Pega a chave inglesa na caixa de ferramenta. Ricardo nunca tinha segurado uma chave inglesa na vida. Levou 3 tentativas para ajustá-la corretamente. Quando finalmente conseguiu, aplicou força. A válvula cedeu abruptamente e ele caiu para trás, direto em uma poça de água e lama. Daniel teve que virar o rosto para esconder o sorriso. Levanta e continua, João Pedro disse sem emoção. Agora precisam desmontar o aspersor. Daniel, você sobe. Subir onde? Na estrutura. 3 metros. Tem pegadores nas laterais. Daniel olhou para cima, engolindo seco. Não tinha medo de altura, mas também não tinha escalado nada desde que era criança. Subiu lentamente, os músculos dos braços tremendo de esforço não acostumado. Chegou no topo, ofegante. Agora desparafusa o bico aspersor. Helmut vai passar a ferramenta. Levou 40 minutos para fazer algo que João Pedro faria em 5, mas fizeram. E quando o aspersor finalmente voltou a funcionar, jogando um arco perfeito de água sobre a plantação, os 3 homens, sujos, suados, exaustos, sentiram algo estranho. Orgulho. Próximo aspersor a 500 metros, João Pedro anunciou, andando. Do grupo 3, estação de biogás. Júlia foi designada sozinha para trabalhar com Teresa, uma bioquímica que gerenciava a usina de biogás, o coração do negócio que alimentaria o projeto Aço Verde. A estação era uma instalação impressionante. Tanques enormes de fermentação, tubulações complexas, painéis de controle digitais, monitorando temperatura, pressão, produção em tempo real. Bonito, né? Teresa disse, notando a expressão de Júlia. Isso aqui converte resíduo orgânico, esterco, restos de plantação, biomassa, em metano puro. Produzimos energia suficiente para alimentar uma cidade de 50 mil pessoas. Ou, no caso do projeto de vocês, hidrogênio verde para a produção de aço. Impressionante, Júlia admitiu genuinamente. Mas não funciona sozinho. Alguém tem que limpar os filtros. Ela entregou para Júlia um macacão de proteção, luvas de borracha até os cotovelos e uma máscara. Você vai entrar no tanque de pré-tratamento. Está vazio agora porque fizemos drenagem ontem. Precisa raspar as paredes, remover acúmulo de sedimento.
Júlia olhou para a escotilha de entrada do tanque. Era escura, estreita, e mesmo vazio, o cheiro que emanava era forte. Não exatamente ruim, mas orgânico, intenso, impossível de ignorar. Você está brincando. Não brinco em horário de trabalho. Veste o equipamento. 15 minutos depois, Júlia estava dentro do tanque, agachada, raspando o sedimento marrom escuro das paredes de metal com uma espátula industrial. O espaço era claustrofóbico. Cada movimento ecoava. Suor escorria por baixo do macacão de proteção. E ela, diretora de sustentabilidade que dava palestras em conferências internacionais sobre futuro verde, estava literalmente imersa nas entranhas de como sustentabilidade real funcionava. Não era glamuroso, não era instagramável. Não vinha com aplausos e certificados bonitos. Era trabalho, sujo, duro, essencial. Quando finalmente saiu, 2 horas depois, estava completamente exausta. Teresa ajudou a remover o macacão. Bom trabalho. Removeu uns 40 quilos de sedimento. Isso aumenta a eficiência do sistema em aproximadamente 3%. 3%, Júlia repetiu ofegante. 2 horas de trabalho para 3%. 3% em um sistema que produz 500 mil metros cúbicos de biogás por mês significa 15 mil metros cúbicos extras, que significam energia extra, que significam receita extra, que significam viabilidade do seu projeto Aço Verde. Teresa sorriu. Nada é pequeno quando você entende o sistema todo. 12:00, reunião para almoço. Quando o sol estava no pico, queimando a 34 graus Celsius, todos se reuniram de volta na área central. Estavam irreconhecíveis. Marcelo estava coberto de terra vermelha da cabeça aos pés, a camisa completamente ensopada de suor. Enzo tinha as mãos enfaixadas. As bolhas haviam estourado. Bianca estava vermelha de sol apesar do protetor solar e mancava ligeiramente. Ricardo estava molhado de lama da cintura para baixo. Daniel tinha arranhões nos braços de trabalhar com metal. Helmut, surpreendentemente, parecia quase energizado apesar do cansaço. Júlia estava em silêncio, uma expressão pensativa no rosto. Mesas haviam sido postas com comida: arroz, feijão, carne assada, salada, suco, comida simples, farta, deliciosa. Os trabalhadores da fazenda comiam em mesas próximas, conversando e rindo. Otávio estava sentado em uma das cabeceiras, já tendo se servido. Sentem, comam, devem estar com fome. Eles se sentaram com gemidos de dor e alívio. Por 5 minutos, ninguém falou. Apenas comeram com uma fome que nenhum restaurante fino jamais havia provocado. Foi Ricardo quem quebrou o silêncio. Senhor Monteiro, eu entendi. Otávio ergueu os olhos do prato. Entendeu o quê? Por que nos trouxe aqui? Não foi punição, foi lição. Continue. Ricardo olhou para suas próprias mãos. Antes sempre limpas, manicuradas, agora sujas de terra e óleo. Passei a vida inteira em escritórios, olhando números, gerenciando pessoas como recursos, não como pessoas. E quando vi você ontem, na concessionária, vi alguém que não se encaixava na minha planilha mental e descartei. Ele engoliu seco. Mas você constrói isto. Ele abriu os braços, abrangendo a fazenda. Você alimenta países, gera energia que vai revolucionar indústrias. E eu te tratei como obstáculo. Bianca, que tinha estado em silêncio até então, falou com voz trêmula. Senhor Monteiro, hoje cavando aquela terra, eu não conseguia parar de pensar. Cada amostra que coletei, pensei, alguém faz isso todo dia. E eu disse que o trabalho dessa pessoa não vale uma roda de carro. Como eu fui capaz de ser tão cega? Otávio ofereceu gentilmente. A palavra que procura é cega. Você olhou, mas não viu. E agora vejo, ela sussurrou. E é horrível. Não, Otávio corrigiu. Agora você vê, é oportunidade. Oportunidade de ser diferente. Júlia se inclinou para a frente. Senhor Monteiro, posso fazer uma confissão? Pode. Quando Ricardo me ligou ontem dizendo que eu tinha que vir para uma fazenda trabalhar no campo, eu achei ridículo, um teatro corporativo, uma humilhação desnecessária. Ela olhou para as próprias mãos, ainda manchadas de sedimento que nenhuma lavagem tinha removido completamente. E então passei 2 horas dentro de um tanque de biogás e percebi que eu não sabia nada sobre biogás, sobre tudo. Eu dou palestras sobre sustentabilidade, sobre energia limpa, sobre futuro verde, e são só palavras, bonitas, polidas, aprovadas por comitês, mas dentro daquele tanque, raspando o sedimento, aquilo era real. Era sustentabilidade feia, suja, difícil, e funcionava. Otávio assentiu lentamente. Essa é a diferença entre teoria e prática, entre vender sonhos e construir realidades.
Sebastião, que comia em uma mesa próxima, se aproximou. Seu Otávio, posso falar uma coisa? Claro, Sebastião. Esses moços aqui, eles trabalharam bem. Reclamaram pra caramba. Ele sorriu, mas não desistiram. E isso conta. Conta? Enzo perguntou surpreso. Conta, Sebastião confirmou. Porque trabalho de verdade não é sobre nunca reclamar. É sobre reclamar e fazer mesmo assim. É sobre doer e continuar. Vocês fizeram isso. Algo passou nos rostos dos executivos. Não era orgulho exatamente, era mais como reconhecimento de que tinham sido testados e não falharam completamente. Daniel limpou a garganta. Senhor Monteiro, posso fazer uma pergunta? Faça. O que o senhor quer de nós? Digo, além de hoje, depois que voltarmos para a cidade, para nossos trabalhos, o que precisa acontecer para que o senhor sinta que podemos ser parceiros? Otávio colocou o garfo de lado e ficou em silêncio por um longo momento, olhando para cada um deles. Quero que vocês lembrem disto, ele disse finalmente, desta dor nas costas, destas bolhas nas mãos, deste sol queimando, deste suor. E quando o próximo cliente entrar na concessionária, vestido de qualquer jeito, falando de qualquer forma, quero que vocês lembrem que não sabem a história dele. Não sabem o que ele constrói, o que ele sofreu, o que ele vale. Ele se levantou lentamente, porque aparência não conta história, roupa não mostra caráter e dinheiro não define dignidade. Ricardo se levantou também. E o contrato? O projeto Aço Verde? Otávio olhou para o céu, azul infinito sem uma nuvem. O dia não acabou. Ainda tem trabalho à tarde. No fim do dia, quando o sol se pôr, a gente conversa sobre futuro. Primeiro, vocês terminam de entender o presente. Aí, com isso, voltou para os campos, deixando 7 executivos exaustos, sujos, transformados, olhando para as próprias mãos e vendo pela primeira vez o que mãos podem construir quando tocam a realidade. 17h30. Fim do expediente. O sol começava sua descida em direção ao horizonte, pintando o céu de sapezal com tons de laranja, rosa e violeta. A temperatura, que tinha atingido 36 graus ao meio-dia, agora estava em uns 28, ainda quente, mas respirável. Os 7 executivos da Premium Motors estavam reunidos de volta na área central, sentados em bancos de madeira sob a cobertura de palha, mas eram pessoas diferentes das que tinham chegado 12 horas antes. Marcelo tinha perdido pelo menos 2 quilos em água. Sua camisa polo, que começara o dia branca, agora era marrom avermelhada de terra. Ele estava descalço. Os tênis novos tinham criado bolhas tão severas que precisara removê-los, com os pés enfaixados por Dona Irene, que além de agrônoma, tinha conhecimentos básicos de primeiros socorros. Enzo e Bianca estavam sentados lado a lado, algo impensável ontem. Ambos usavam bandagens nas mãos. Tinham coletado no final 214 amostras de solo, 14 a mais que o solicitado, por pura teimosia de não deixarem incompleto. Ricardo Pimentel, o diretor regional alemão que chegara de helicóptero vestindo jeans designer, estava coberto de lama seca da cintura aos pés. Seu grupo tinha consertado não 3, mas 7 aspersores. Os 3 solicitados e mais 4 que João Pedro casualmente mencionou que também precisavam de manutenção. Ele não reclamara, apenas fizera. Daniel estava com os braços arranhados e um corte pequeno, mas enfaixado no antebraço, resultado de uma chave inglesa que escorregou. Helmut surpreendentemente parecia energizado apesar do cansaço. Seus olhos brilhavam com algo que poderia ser alegria, e Júlia estava em silêncio contemplativo, sentada um pouco afastada, olhando para o horizonte infinito de soja. Otávio se aproximou carregando um engradado de garrafas. Não era champanhe, era cerveja. Simples, nacional, gelada. Trabalho acabou, podem beber. Ninguém hesitou. As garrafas foram abertas com sons de alívio, e o primeiro gole de cada pessoa foi acompanhado de gemidos de satisfação. Essa, Marcelo disse após um longo gole, é a melhor cerveja que já tomei na vida. Não é a cerveja, Sebastião disse, passando por ali carregando ferramentas. É o merecimento dela. Otávio se sentou em um dos bancos, aceitando uma garrafa que Júlio lhe ofereceu. Tomou um gole longo, os olhos fechados, saboreando. Vocês sobreviveram, ele disse finalmente. Mal, Enzo murmurou, mas havia um sorriso pequeno em seus lábios. Mas sobreviveram, isso já é algo. Otávio colocou a garrafa de lado. Agora vamos conversar. De verdade. O grupo se reuniu mais perto, formando um semicírculo ao redor dele. Primeiro,
Alguém quer ir embora, sem julgamento, sem consequências. Se acham que isso foi uma perda de tempo, que não aprenderam nada, podem subir no helicóptero agora. Silêncio. Ninguém se moveu. Certo. Segundo, eu quero ouvir de cada um de vocês o que hoje mudou. Não discurso corporativo, não palavras bonitas. A verdade. Ele olhou para Ricardo. Começa por você. Você é o chefe. Ricardo colocou sua garrafa no chão, limpou as mãos sujas nas calças igualmente sujas e ficou de pé. Não por protocolo, mas porque parecia precisar. Senhor Monteiro, Otávio. Ele pausou, como se o primeiro nome fosse difícil de pronunciar. Tenho 52 anos. 27 deles trabalhando para a Premium Motors. Comecei como engenheiro júnior em Wolfsburg. Subi, gerenciei fábricas, operações, países inteiros. Ele olhou para as próprias mãos. E em algum momento dessa escalada, eu esqueci que carros não se fazem sozinhos, que por trás de cada parafuso, cada chapa de metal, cada linha de produção, tem gente. Gente que trabalha com as mãos, gente que sua, gente que volta para casa dolorida todos os dias. Sua voz estava rouca. Hoje, consertando aqueles aspersores, minhas mãos doíam, minhas costas gritavam. E eu estava fazendo um trabalho que João Pedro faz 3, 4 vezes por semana. E ele tem metade da minha idade. E ganha provavelmente 1/10 do que eu ganho. Ele olhou para Otávio diretamente. Isso não é justo. E não é sustentável, porque um sistema que desvaloriza quem constrói e supervaloriza quem gerencia, eventualmente, colapsa, porque não tem mais nada sendo construído. E o que você vai fazer com essa informação? Otávio perguntou calmamente. Vou mudar. Não sei exatamente como ainda, mas vou. Porque não posso mais olhar no espelho sabendo que contribuo para um sistema doente. Ele se sentou e houve um momento de silêncio respeitoso. Júlia foi a próxima a se levantar. Posso? Claro. Meu nome é Júlia Cerqueira. Sou diretora de sustentabilidade há 3 anos. Antes disso, trabalhei em ONGs ambientais. Fiz mestrado em desenvolvimento sustentável em Copenhagen. Publiquei papers sobre transição energética. Ela olhou para suas mãos manchadas. E hoje descobri que não sei porra nenhuma sobre sustentabilidade real. A palavra fez alguns sorrirem apesar de tudo. Sustentabilidade de verdade não é bonita. Não tem certificado verde emoldurado na parede. Não tem palestra em conferência internacional. É um tanque de biogás fedorento que precisa ser raspado à mão. É sedimento embaixo das unhas. É transformar merda, literal, em energia. Teresa, a bioquímica que a supervisionara, observava de longe e assentiu com aprovação. Eu voltei para São Paulo amanhã, Júlia continuou, e vou reescrever toda a nossa estratégia de sustentabilidade, não baseada em buzzwords e greenwashing, baseada em processos reais, sujos, difíceis. E vou me certificar de que cada pessoa da empresa entenda que verde custa suor. Ela se sentou. Daniel foi o próximo. Eu já falei parte disso ontem. Sobre meu pai, a oficina, a vergonha. Ele respirou fundo. Mas hoje, subindo naquele aspersor, fazendo trabalho braçal, eu senti meu pai. Senti ele me olhando. E pela primeira vez em décadas, não senti vergonha. Senti conexão. Sua voz quebrou ligeiramente. E entendi que passei 20 anos da minha vida tentando ser o oposto dele, achando que limpo era melhor que sujo, que colarinho branco era superior a colarinho azul, e estava errado, completamente errado. Ele olhou para Otávio. Não sei se consigo consertar 20 anos de escolhas erradas, mas vou tentar. Começando por nunca mais julgar alguém pela aparência. Nunca mais. Bianca levantou hesitante. Seus olhos ainda estavam vermelhos, mas havia algo de determinado em sua postura agora. Eu sou a pessoa que disse que seu sítio não pagava nem a roda. E vou carregar isso pro resto da vida. Ela não desviou o olhar. Não existe desculpa, não existe eu não sabia. Porque mesmo se você fosse o que eu achei que era, um fazendeiro simples, sem dinheiro, você ainda mereceria respeito. E eu neguei isso. Ela mostrou as mãos enfaixadas. Hoje, cavando aquela terra, cada vez que a pá batia e doía, eu pensava, é isso que ele sente quando é julgado. Uma pancada, uma dor. E coletei 214 amostras tentando de alguma forma absurda compensar. Mas não compensa. Nada compensa. Então o que você faz? Otávio perguntou, não cruel, apenas curioso. Eu mudo.
de verdade. E se eu vacilar, se eu me pegar julgando alguém pela roupa, eu vou lembrar dessas bolhas, dessa dor, e vou parar. Enzo foi o último. O vendedor jovem e arrogante de ontem estava irreconhecível. Eu não tenho desculpa melhor que a Bianca. Eu também julguei, também desprezei, e também carrego isso. Ele olhou para as próprias mãos. Mas tem uma coisa que eu quero dizer. Hoje foi o pior dia fisicamente da minha vida. Eu quase desisti 12 vezes, mas Dona Irene não deixou. Ela ficava ali me empurrando, me cutucando, dizendo: mais uma, rapaz, mais uma. Ele olhou para a agrônoma, que observava com expressão neutra. E quando terminamos as 214 amostras, ela disse algo. Disse: agora você pode dizer que trabalhou de verdade por um dia. E eu chorei, porque percebi que nos meus 26 anos de vida, eu nunca tinha trabalhado de verdade. Nunca tinha criado nada. Só vendi, só intermediei. Nunca coloquei as mãos na terra e fiz algo existir. Ele se sentou emocionado. Helmut, que tinha permanecido calado, finalmente falou: posso dizer algo estranho? Pode, Otávio encorajou. Eu amei hoje. Todos olharam para ele surpresos. Sério, eu amei. Trabalhar com as mãos, ver coisas funcionando, consertar algo quebrado e ver água jorrando de novo. Ele sorriu largamente. Faz 30 anos que trabalho com manufatura, mas nos últimos 10 virei só gestor. Números, reuniões, políticas, e esqueci por que entrei nessa área. Porque eu amava fazer coisas funcionarem. Ele olhou para Otávio com expressão quase suplicante. Existe alguma possibilidade de eu voltar aqui? Não em visita executiva, mas para trabalhar, aprender, talvez até, não sei, desenvolver sistemas melhores porque entendo as operações de verdade. Otávio sorriu. Voltamos a isso. Marcelo, que ainda não tinha falado, levantou a mão como estudante tímido. Eu só quero dizer uma coisa. Eu sou diretor financeiro, vivo de planilhas, e hoje percebi que cada número na minha tela representa isso. Ele apontou para os campos ao redor. Suor, dor, trabalho real. E quando eu corto custos, quando eu otimizo margens, quando eu pressiono por eficiência, estou afetando vidas reais. E preciso lembrar disso. Otávio tomou outro gole de cerveja, deixando as palavras de todos afundarem. Certo, vocês falaram bonito. Alguns com mais sinceridade que outros. Ele olhou para cada um e alguns coraram. Mas, no geral, bem, agora vem a parte difícil. Qual? Ricardo perguntou. Transformar palavras em ações. Otávio se levantou, caminhando até ficar de frente para o grupo todo. Vou assinar o contrato do projeto Aço Verde, com modificações. Ricardo quase caiu da cadeira de alívio. Primeira modificação: 20% da energia fornecida será destinada a um projeto paralelo, um programa de capacitação técnica para jovens de áreas rurais em mecânica de precisão e tecnologias sustentáveis. Júlia se inclinou para a frente, interessada. Segunda modificação: a Premium Motors vai cofinanciar esse programa, 20 milhões de reais por ano durante 5 anos. Não negociável. Marcelo fez cálculos mentais rapidamente, mas não protestou. Terceira modificação: instrutores do programa serão escolhidos de 2 fontes. Trabalhadores rurais com conhecimento prático, como Sebastião, Teresa, João Pedro, e executivos da Premium Motors, que vão dedicar, no mínimo, 1 mês por ano para ensinar. Ricardo arregalou os olhos. 1 mês? 1 mês. E não de escritório. Aqui, na lama, no sol, no trabalho real, ensinando e aprendendo. E se algum executivo recusar? Júlia perguntou. Então não faz parte do projeto Aço Verde. Simples assim. Otávio cruzou os braços. Porque não vou alimentar com minha energia uma empresa que não alimenta pessoas. Ele olhou para cada um deles. Esse programa vai se chamar Programa Acelera Campo. Vai pegar jovens de 15 a 25 anos de áreas rurais, filhos de trabalhadores, filhos de pequenos agricultores, gente que normalmente não teria acesso à formação técnica, e vai ensinar mecânica automotiva, manutenção de sistemas agrícolas, tecnologia de energia renovável. E eles trabalharão onde depois? Daniel perguntou. Alguns na Premium Motors, se quiserem. Outros em fazendas, em cooperativas, montando seus próprios negócios. A ideia não é prendê-los, é libertá-los através do conhecimento. Teresa se aproximou tendo ouvido a proposta. Seu Otávio, posso coordenar a parte de sustentabilidade desse programa? Estava contando com isso. Sebastião também veio. E eu posso ensinar sistemas de irrigação? Você vai ser um dos instrutores principais. Ricardo se levantou ainda processando. Senhor Monteiro, Otávio, isso é
É brilhante, mas também é caro, complexo, vai exigir aprovação de múltiplas diretorias. Então aprova, Otávio disse simplesmente. Ou não temos acordo. Vou aprovar, Ricardo disse, e havia convicção real em sua voz. Vou pessoalmente a Wolfsburg se necessário. Isso vai acontecer. E vocês? Otávio olhou para os outros. Bianca, Enzo, Daniel, Marcelo, Júlia, Helmut. Vocês topam? 1 mês por ano aqui ensinando? Um por um todos assentiram. Mas tem uma condição final, Otávio disse. A mais importante. Qual? Vários perguntaram ao mesmo tempo. Os primeiros alunos do programa, a primeira turma, digamos 20 jovens, vão passar 3 meses treinando e no final vão visitar a concessionária da Oscar Freire, vestidos com roupas simples de trabalho. E vocês, ele apontou para Enzo e Bianca especificamente, vão atendê-los, vão mostrar os carros, explicar as tecnologias, tratá-los com o respeito que merecem. Bianca entendeu imediatamente. E se nós falharmos, se tratarmos eles mal, então eu saberei que nada mudou e cancelo tudo. O peso disso afundou. Mas, Otávio continuou, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Eu não acho que vão falhar, porque vocês vão lembrar. Ele bateu de leve nas próprias mãos. Das bolhas, da dor, do sol, da lição. 6 meses depois, a concessionária Premium Motors na Oscar Freire estava diferente. Não fisicamente, os carros ainda eram os mesmos, o piso ainda brilhava, a decoração continuava cara. Mas havia algo intangível que mudara. Talvez fosse a foto na parede da recepção, uma grande imagem emoldurada de Otávio Monteiro, em pé em sua fazenda, vestindo roupas de trabalho com os dizeres: verdadeiro luxo é respeito, verdadeiro valor é trabalho. Talvez fosse o fato de que agora havia cafezinho simples disponível gratuitamente para todos os visitantes, não só champanhe para clientes confirmados. Ou talvez fosse o jeito como Bianca cumprimentou o grupo de 20 jovens que entraram numa terça-feira de manhã. Eles vinham vestidos com calças cargo, camisetas de cooperativas, bonés, botas de trabalho. Alguns tinham mãos claramente calejadas, outros eram visivelmente tímidos, olhando ao redor com uma mistura de admiração e desconforto. Bom dia! Bianca se aproximou com um sorriso genuíno. Sejam muito bem-vindos à Premium Motors. Vocês são do programa Acelera Campo? Somos, respondeu uma jovem de uns 19 anos, cabelos presos em rabo de cavalo, rosto salpicado de sardas. Sou a Mariana, coordenadora da turma. Mariana, prazer, sou a Bianca e este é o Enzo. Ela gesticulou para o colega que se aproximou. Pessoal, a gente preparou uma apresentação especial para vocês, Enzo disse, e havia entusiasmo real em sua voz. Vamos mostrar não só os carros, mas a tecnologia por trás, os sistemas mecânicos, elétricos, tudo, porque a gente sabe que vocês não são visitantes comuns, vocês entendem. E depois, Bianca continuou, queremos que vocês nos ensinem, mostrem o que aprenderam sobre sistemas agrícolas, energia renovável, porque a gente tem muito a aprender também. A inversão era deliberada, poderosa, e os jovens perceberam. Mariana olhou ao redor para os colegas, vendo a mesma surpresa nos rostos deles. Vocês querem aprender com a gente? Queremos, Enzo disse, e mostrou suas próprias mãos. Ainda havia marcas fracas das bolhas de 6 meses atrás, porque já trabalhamos no campo, um dia só, mas o suficiente para entender que conhecimento de verdade vem de quem coloca a mão na massa. Durante as próximas 3 horas, algo mágico aconteceu. Os jovens exploraram os carros, não como objetos inatingíveis, mas como máquinas complexas que eles agora tinham conhecimento para entender. Fizeram perguntas técnicas sobre suspensão, torque, eficiência energética. E Bianca e Enzo responderam honestamente, às vezes admitindo, não sei, mas vou descobrir. E quando um dos rapazes, um menino magro de 16 anos chamado Cláudio, tocou reverentemente o capô do Tempest vermelho e murmurou, meu pai planta soja para a empresa do seu Otávio. Bianca não viu um potencial de venda. Viu um filho orgulhoso do pai. Viu dignidade. No fim da visita, Mariana se aproximou de Bianca. Posso ser sincera com você? Claro. A gente veio aqui com medo, achando que iam nos olhar com desprezo, que iam nos julgar pelas roupas. Mas vocês... Ela procurou palavras. Vocês nos trataram como gente. Bianca sentiu os olhos marejarem. Porque vocês são. E me desculpa se já houve um tempo em que isso não era óbvio para mim.
Quando o grupo saiu, Enzo e Bianca ficaram parados em silêncio por um momento. Daniel, que observara tudo do escritório, se aproximou. Vocês passaram no teste. Não era teste, Bianca disse suavemente. Era lição. De novo. 2 anos depois, o programa Acelera Campo formou sua 5ª turma. 142 jovens até agora. 87 haviam sido contratados, alguns pela Premium Motors, outros por cooperativas, outros por empresas de energia renovável. 31 tinham aberto seus próprios negócios. 24 continuavam estudando, alguns em universidades com bolsas conseguidas através do programa. A história vazou para a imprensa, não por assessoria de comunicação, mas organicamente. Um artigo na Folha, depois um no Globo, depois uma reportagem especial no Fantástico. Otávio Monteiro, que passara décadas evitando holofotes, aceitou uma entrevista. Uma só. O repórter perguntou. O senhor foi humilhado, expulso da própria loja que vendia produtos ligados ao seu negócio. Por que não simplesmente os destruiu? Por que criar um programa social? Otávio estava sentado na varanda de sua casa na fazenda, o sol se pondo atrás dele. Pensou por um longo momento. Porque destruição é fácil. Eu podia cancelar contratos, arruinar carreiras, processar por danos morais. E o que isso mudaria? Nada. As pessoas continuariam julgando pela aparência. O sistema continuaria doente. Ele tomou um gole de café. Mas construção é difícil. Exige paciência, investimento, fé em que pessoas podem mudar. E às vezes elas podem. Não todas, não sempre, mas algumas. E valeu a pena? Otávio sorriu. Pergunte para Mariana. Ela era a coordenadora da 1ª turma do Acelera Campo. Hoje gerencia a oficina mecânica de uma cooperativa de 1000 produtores. Ou pergunte para o Cláudio, que consertou o trator do próprio pai com conhecimento que aprendeu no programa. Ele olhou diretamente para a câmera. Ou pergunte para Bianca e Enzo, que transformaram humilhação em missão, que agora treinam vendedores em toda a rede sobre respeito antes de venda, que nunca mais vão olhar para alguém e ver apenas roupa. O Senhor os perdoou, então? Perdoar é palavra complicada. Eu dei a eles chance de se redimirem, e eles pegaram. Isso é melhor que perdão. É transformação. 5 anos depois. Otávio Monteiro tinha 70 anos agora. Estava na cerimônia de formatura da 12ª turma do programa Acelera Campo. O evento acontecia não em auditório corporativo, mas ao ar livre, na mesma área da fazenda onde tudo começara. 387 jovens, formados ao longo de 5 anos. A maioria presente vestindo as roupas que quisessem, alguns de terno, outros de calça cargo, outros de vestido, outros de macacão de trabalho. Porque agora, finalmente, roupa não definia mais nada. Ricardo Pimentel era o mestre de cerimônias. Estava bronzeado. Passava regularmente seus meses de instrução ali. Parecia 10 anos mais novo do que quando chegara a primeira vez. Quando começamos este programa, Ricardo disse ao microfone, sua voz ecoando, eu achei que era punição, uma penitência por nossos erros, e talvez fosse no começo, mas se tornou algo mais, se tornou propósito. Ele olhou para a plateia. Hoje, 23% dos nossos funcionários técnicos são egressos do Acelera Campo, e eles não são apenas bons, são melhores, porque entendem máquinas não como teoria, mas como prática, porque valorizam trabalho, porque sabem o que é trabalhar. Aplausos. Júlia subiu ao palco, e ambientalmente o impacto é mensurável. Os sistemas que desenvolvemos em parceria com os alunos daqui reduziram nossa pegada de carbono em 38%, não no papel, na realidade. Mais aplausos. Foi quando Mariana, agora com 24 anos, formada em engenharia mecânica através de uma bolsa do programa, subiu ao palco. Seu Otávio, pode vir aqui? Otávio hesitou, mas a multidão começou a aplaudir, insistindo. Ele subiu, meio constrangido. Mariana segurou o microfone com mãos firmes. 5 anos atrás eu era filha de um trabalhador rural. Vivia numa comunidade onde o maior sonho era conseguir trabalho fixo em fazenda. Universidade era fantasia. Abrir meu próprio negócio era impossibilidade. Ela olhou diretamente para Otávio. E então você foi humilhado, julgado, expulso, e em vez de vingança, você escolheu plantio, plantou oportunidade, e nós somos a colheita. Ela fez um gesto e 20 pessoas se levantaram na plateia. Esses aqui são donos de negócios, oficinas, consultorias, empresas de manutenção, todos egressos do programa. Juntos, empregamos 143 pessoas. Geramos 3.800.000 reais por ano em receita. Pagamos impostos. Sustentamos famílias. Ela estendeu um envelope para Otávio e decidimos retribuir. 1% dos nossos lucros todo ano vai
para um fundo, para patrocinar novos alunos, para que o programa nunca precise depender apenas de corporações ou governo, para que seja sustentável, de verdade. Otávio pegou o envelope, as mãos tremendo ligeiramente. Abriu. Dentro, um cheque simbólico e uma lista de 38 nomes, os contribuidores. Ele não confiava na própria voz, então apenas assentiu, os olhos marejados. Mas Mariana não tinha terminado. E tem uma última coisa. No próximo mês, vamos inaugurar a primeira unidade do Acelera Campo fora de Mato Grosso, em Ribeirão Preto, São Paulo, na antiga oficina do pai do Daniel Macedo. Daniel, na plateia, ficou visivelmente emocionado, porque o programa cresceu além do que começou, e agora é nosso, de todos nós, para passarmos adiante. Os aplausos foram ensurdecedores. 10 anos depois, a concessionária Premium Motors da Oscar Freire tinha uma placa nova na entrada. Parceiro orgulhoso do programa Acelera Campo, porque valor verdadeiro não se mede por aparências. E embaixo uma foto. Não era de um carro, era de mãos. Dezenas delas, de diferentes tons, diferentes idades, diferentes histórias. Todas sujas de trabalho, todas estendidas em círculo, se tocando. E no centro, uma frase. Em memória de Otávio Monteiro, 1959-2031, que nos ensinou que dignidade não se veste, se conquista. Otávio tinha morrido aos 72 anos, trabalhando até 3 dias antes, supervisionando a 18ª turma do programa que criara. Seu funeral reuniu 3.000 pessoas, metade de terno, metade de macacão, todos chorando igualmente. E quando o lowered, o caixão, feito de madeira simples, como ele pedira, 742 egressos do Acelera Campo formaram uma guarda de honra, cada um usando roupas de trabalho, cada um com mãos calejadas, cada um carregando uma ferramenta, símbolo do ofício que aprendera, e cada um sabendo que carregava mais que ferramenta, carregava lição, que um homem ensinou não com palavras, mas com terra, suor e a coragem de transformar humilhação em construção. Na Fazenda São Miguel, 10 anos depois. A área de reunião ao ar livre ainda existia, mas agora era parte de um campus maior, o Instituto Otávio Monteiro de Formação Profissional. 1.400 alunos por ano, 18 unidades espalhadas pelo Brasil, parcerias com 17 empresas além da Premium Motors, taxa de empregabilidade de 94% e, na entrada principal, uma estátua, não de Otávio em terno, poderoso, imperial, mas de Otávio em roupas de trabalho, segurando uma pá olhando para o horizonte, e aos pés da estátua, uma placa de bronze com suas palavras finais, ditas em entrevista meses antes de morrer. Não me lembrem pelo que construí, me lembrem pelo que ensinei. Que riqueza de verdade não está no que você acumula, está no que você planta em outros. E que dignidade não se compra, não se vende, não se veste, apenas se vive, um dia de cada vez, uma mão estendida de cada vez, uma oportunidade dada de cada vez, até que o mundo entenda que não existe gente como você, existe apenas gente, e toda gente merece respeito, todo mundo.